Bom, gente, sem muitas delongas, nós vamos avançar aqui agora e eu espero que isso transforme a vida de vocês no nome de Jesus Cristo. Prestem bastante atenção. Eu vou usar um quadro hoje, não costumo usar para vocês online, mas para o pessoal aqui interno a gente usa bastante até dentro das possibilidades. O que eu quero que fique gravado no coração de vocês com todas as letras, tá? Não existem segredos para a voz de Deus, nem para ouvi-lo, não existem segredos, absolutamente nenhum. E se eles existem para vocês, hoje eles vão ser revelados no nome de Jesus Cristo. Porém, o que eu quero que vocês guardem no coração de vocês? Tudo é muito prático, extremamente muito prático. E isso sim é de suma importância para todos vocês, tá? Porém, vocês precisam de informação, vocês precisam entender como funciona o sistema. Então entenda, aquilo que vocês vão aprender é ao longo de 2 dias, tá? 2 dias. Entenda que é quase impossível pegar 14 anos de relacionamento com Deus, 14 anos de experiência, de tentativa de acerto e de erro e colocar isso tudo dentro de 1 hora e meia. Isso é quase impossível. Um pedaço desse impossível vai ser feito aqui agora. Então entenda que nós vamos começar hoje e vamos terminar amanhã. Mas Wagner, com o conteúdo de hoje eu já consegue. Muitos de vocês já vão ter muita experiência com Deus a partir de hoje já. Só com o que você vai aprender aqui hoje, você já vai dar um avanço excepcional e sensacional, tá? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que guardar dentro do seu coração, que para existir um relacionamento precisa de você. E no final desse percurso precisa de Deus. Esse é o primeiro passo. Aqui nós temos um percurso a se percorrer de um lado para o outro, tá? Para você ter uma comunicação entre você... Deus, mas por que Wagner, que Deus está tão longe? Não é porque eu preciso de espaço para escrever, não é porque Deus está longe de você não, tá? Entenda isso. Para você se comunicar com esse ser magnânimo, majestoso, incrível e santo, existem princípios, tá? Existem fundamentos a serem estabelecidos. Fundamento é aquilo que nunca muda. Princípios são não regras, tá? Mas detalhes de suma importância que não deveriam ser removidos, que são considerados como chaves do reino dos céus, tá? Isso é muito, muito, muito importante. Coisas que são de suma importância para você entender. Você tem a sua voz interna e você tem sua voz externa. Esses 2 detalhes é de suma importância que você entenda. A minha voz externa é aquela que eu estou usando para falar com você. E a minha voz interna, eu preciso aprender a desenvolvê-la. Se eu não aprender a desenvolver minha voz interna, eu não vou conseguir conversar com Deus, tá? Isso é uma coisa importante que você precisa guardar dentro do seu coração. Gente, o apagadorzinho... Onde que ele tá? Fazer um favor. Acho que eu vou precisar dele. Enquanto ele não vem, nós vamos fazer com o dedo, que eu não vou ficar perdendo tempo não, tá? Então vamos lá, gente, olha aqui, prestem bastante atenção. Esse percurso aqui, existem várias diretrizes que você precisa ter bastante atenção para você não se perder, tá? Isso é de suma importância. Wagner, o que eu preciso aprender? Aprender, tá? Vamos lá. O que eu preciso aprender para eu escutar a voz de Deus, tá? Para eu escutar a voz de Deus. Primeira coisa. O que tem aí, Wagner? Sentimento informativo. Wagner, o que é sentimento informativo? Você precisa saber que se você não souber, você sempre vai ter muita dificuldade de conseguir falar com Deus, tá? Segunda coisa. Padrão humano. Wagner, o que é padrão humano? É como as pessoas determinaram na cabeça delas de como as coisas têm que ser. Wagner, o que mais? Aqui eu posso tirar, peraí, eu vou apagar errado isso mesmo, figura. Show de bola. Figura correta de Deus. Você não sabe o quanto que isso é extremamente importante para você. Gente, desculpa, tá? Tô parecendo aquelas crianças que não sabem usar microfone. Vamos lá. Não, precisa não, mano. Eu preciso tomar vergonha na cara aqui mesmo, peraí. Figura correta de Deus. Vamos lá, o que mais que a gente tem aqui? Isso aqui é importantíssimo, hein?
O que é intenção? Presta atenção, nós vamos usar muito isso aqui na aula de amanhã. Isso aqui é carro-chefe, eu vou deixar ele até aqui destacadinho. Isso aqui é carro-chefe que a gente vai usar muito na aula de amanhã. Muito, tá? E tem muita gente que tem muita dificuldade de lidar com isso aqui. Hoje você vai saber o que é, amanhã você vai saber como praticar, tá? Ou hoje ainda, se Deus permitir. Vida de um filho. O que você vai fazer? Você vai pegar esse escrito aqui agora, vai escrever num caderno ou no seu computador, seu smartphone, onde você quiser. Você vai escrever e você vai ficar com isso aqui nas suas mãos. Por quê? Porque eu não tenho quadro suficiente para escrever tudo aquilo que a gente vai colocar aqui. E daqui a pouco eu vou precisar apagar essa listinha, tá bom? O que eu preciso que você guarde na sua cabecinha com todas as letras, tá? Primeira coisa, ó. Wagner, para eu ter um contato entre eu e Deus, eu preciso entender isso. Sim, se você não entender isso daqui, ó, se você não entender isso, você não vai conseguir estabelecer uma conexão, tá? O que a gente quer de verdade aqui é uma conexão. Ó, eu vou fazer um quadradinho aqui, um aqui para destacar, tá? Olha lá para você ver, ó. Conexão. Tá faltando um acento ali, com certeza. Gente, mal um detalhe, tá? Às vezes eu tô tão concentrado no que eu tô fazendo que eu até esqueço do português. Então, se achar algum erro de português no quadro, I'm sorry, tá? Então, vamos seguir em frente aqui, ó. O que você precisa gravar no teu coração que é de suma importância mesmo? Para você fazer estabelecer uma conexão entre você e Deus. Wagner, o que é conexão? Presta atenção. Conexão não tem nada a ver com falar e ouvir. Esquece. Conexão, eu estou falando de algo estável, algo que estabelece entre você e Deus. Você e Deus. Você e Deus. É disso que eu estou dizendo. Entre você conseguir manter conectado com Deus. É como a internet antigamente. Lembra da internet de escada? Você fazia a tentativa de estabelecer uma conexão. Quando estabelecia uma conexão, você estava conectado. No momento que você estava conectado, você tinha todo acesso ao conteúdo vasto da internet, tá? Então, para você conseguir essa conexão aqui, que a gente tanto está falando dela, tá? Aí, ó. Para você conseguir essa conexão aqui que a gente tanto quer, perfeito? Essa conexão que a gente tanto quer, você precisa entender isso. Wagner, o que é cada um desses pontos, Wagner? O que é cada um desses pontos? Isso tudo tá na Bíblia? Com certeza. Wagner, esses pontos que você está dizendo aí agora, como é que você aprendeu todos eles? Se eu for contar a história, você vai chorar muito tempo. Então é preferível não te contar todas elas. Mas cada um desses detalhes eu aprendi com o próprio Deus, com experiências, usando a Bíblia e mais 1 milhão de coisas relacionadas ao relacionamento com Deus. Mas cada um desses detalhes eu aprendi da própria boca, direta do próprio Deus. E com Bíblia, enfim, cada um dos detalhes que são de suma importância. Primeiro ponto. Wagner, o que é sentimento informativo? O que é sentimento informativo? Nós usamos uma expressão muito errada e isso tem destruído com a vida da maioria das pessoas. Qual que é a instrução que nós recebemos no dia de hoje? Ah, você ouve Deus? Você ouviu Deus? Ah, eu ouvi Deus aqui, ó. Ah, Deus fala assim. Calma. Primeira coisa que você tem que guardar na sua cabeça. Nós não ouvimos a Deus. E isso tem que desmistificar o mais rápido possível na sua mente. Isso tem que sair da sua cabeça o mais rápido possível. Porque essa expressão, ouvir a Deus, está destruindo o seu relacionamento. Entendeu? Segunda coisa que essa expressão está destruindo o seu relacionamento. Porque quem ouve Deus é quase aquela mensagem de WhatsApp, sabe? Envia-se um áudio, recebe-se um áudio. Não. Deus não te convidou para ser, oi, posso? Não. Vai? Não. Aquele pode? Sim. Não, esquece. Isso não é relacionamento, tá? Eu estou falando sobre conversar com Deus dentro de uma conexão estável. Conectado. É disso que eu estou dizendo, tá? E não é ouvir a Deus. Você precisa entender o que é sentimento informativo. Por exemplo, como é que funciona isso aí de forma rápida? O que é o sentimento informativo? Deus, quando Ele vai falar comigo, com vocês, a primeira coisa que a gente tem que aprender. Deus, quando Ele vai falar conosco, sai um sentimento de dentro de Deus e esse sentimento vem para dentro do nosso espírito, certo? Quem interpreta esse sentimento
É a nossa alma. É ela quem interpreta esse sentimento que vem de dentro de Deus, que é o Espírito. Perfeito? Quando Deus quer falar conosco, um sentimento sai de dentro dele, entra dentro do nosso espírito, tá? Entra dentro do nosso espírito, é interpretado pela nossa alma e vem para nossa mente, traduzido no nosso idioma. Perfeito? Então, Deus não fala conosco. Ele nos envia um sentimento informativo. Por que informativo, Wagner? Olha como é que você vai pegar rapidinho. Sabe quando você está dentro de um lugar, você está parado assim, você... Tô sentindo que eu tenho que sair daqui. Ué, como assim sentindo que eu tenho que sair daqui? Ah, é um pressentimento que alguma coisa vai acontecer, tá vendo? Um sentimento saiu desse ser, entrou dentro do seu espírito. Sentimento. Sua alma pegou esse sentimento e começou a traduzir ele. E logo, logo ele vai ser transformado em palavras dentro do campo de atuação, que é a sua mente. Amanhã nós vamos falar muito sobre isso. Muito, muito, muito. Então, o que é sentimento formativo? Nada mais é que popularmente, o que todo mundo diz, que eu ainda uso para ajudar, de Deus. Voz de Deus. É isso que para a maioria das pessoas é. Mas a forma correta de se expressar isso é um sentimento informativo, porque não é voz. Deus não fala em português com você. Deus não fala em espanhol. Deus não fala italiano. Deus não parla italiano com você. Deus não faz isso. Deus te dá um sentimento e quem interpreta no seu idioma é sua própria alma. Quando você deseja entender aquilo, você fala, cara, eu sinto... Parece que, não sei, eu não consigo entender. Estou sentindo um negócio estranho e... O que está acontecendo? Parece que eu tenho que ligar para minha mãe. Ué, que engraçado, parece que eu tenho. Você já está começando a entender aquele sentimento, aquela sensação? Mais uma informação importante para você que estuda psicologia, enfim. Para você chamar de pensamento, o primeiro processo que acontece é uma sensação ser traduzida em palavras. Então, um pensamento nada mais é que é um pulso de sensação traduzido em palavras. Então, quando ele se transforma num pensamento idiomático na sua cabeça, é porque ele já passou pelo processo de sentimento, traduzido pela sua alma e virou palavra. Então, isso é uma coisa que você pratica todo santo dia. Todo santo dia. Wagner, você aprendeu isso com a psicologia? Não, nada eu aprendi dentro da psicologia. Eu aprendi tudo com Deus. Então, isso é de suma importância que você entenda e clareie muito, muito, muito a sua mente, tá? Vamos acabar com isso aqui agora. Por que informativo, Wagner? Porque esse sentimento quer dizer alguma coisa para você. Por isso, sentimento informativo. Para quem for chegando, vai vendo que a gente já andou na lista, tá? Fechou, Goiás. Wagner, o que é padrão humano? Essa aqui é um sério problema, e um sério problema mesmo. É aquela figura que as pessoas criaram na cabeça delas. Deus, quando fala comigo, queima como fogo aqui do meu lado esquerdo. Se queimar do lado direito já não é mais Deus. Tá vendo o problema? Ah, não, Deus, ele fala, meu servo, aleluias, meu servo. Se não falar meu servo, se não tiver essa entonação, ou essa linguagem, esse estilo de fala, já não é mais Deus. Olha que problema, tá vendo? Não, Wagner, Deus quando fala, ele fala firme. Será? Será que ele fala desse jeito? Você vai aprender aqui dentro desse aulão gratuito que não é assim que funcionam as coisas. E você vai descobrir quem fala desse jeito. Guarde já uma frase dentro do seu coração. A maioria dos ministros da atualidade, a maioria deles, e uma boa parte dos ministros do Brasil e do mundo inteiro estão escutando sua própria alma e estão acreditando que estão escutando Deus. Olha o perigo que a gente tem. Por isso que você que está junto com a gente aqui vai viver diferente essa realidade. Mais padrões humanos que a gente tem, gente. Resumindo aqui agora, as pessoas criaram na cabeça delas que Deus é um ser magnânimo, que fica lá sentado em cima de um trono, de cabelo branco, cajado na mão. E se você fizer alguma coisa, ele vai matar você. É uma figura distorcida. Entende? Não, Wagner, Deus, quando Deus fala, não é assim não. Eu sinto minha mão tremer assim. Deus, quando Deus fala, a gente estremece.
Deus, Deus é assim, deixa eu explicar. Deus, ele fala com a gente o tempo todo. É a gente que não percebe o que ele está falando. Sim, é um fato. Mas como é que é? As pessoas criam na cabeça delas que para ser Deus, tem que ser voz forte. Para ser Deus, tem que ter aquela linguagem bíblica, sabe? Filho meu, eis que te digo, levanta-te e cinja-te sobre os teus lombos, e falarei contigo. Se não for desse jeito, não é Deus. Aí você tá parado andando na rua, você escuta assim: ô filho, para de bobeira. Você fala: rapaz, isso não é Deus. Não, é Deus vai olhar pra minha cara e vai falar pra mim assim: filho, para de bobeira. Lembra? Você, alma, espírito, quem que está interpretando? Você já vai aprendendo muita coisa. Então, a figura distorcida, o padrão, melhor dizendo, a figura distorcida está aqui embaixo. Aqui também. O padrão humano produz essa figura distorcida, a figura errada de quem Deus é. E isso atrapalha muito a voz de Deus. Eu já chamei Deus de demônio um monte de vezes. Eu já falei que Deus era o capeta 1 milhão de vezes. Eu já falei que Deus não era Deus. Desobedeci Deus um monte de vezes. Por quê? Porque eu tinha um padrão que eu criei. Eu vou contar uma historinha pra vocês. Viajando o Brasil, o mundo todo, eu sempre descobri as mesmas coisas. Viajar, falava do Espírito Santo, do mover do Espírito, aquela coisa toda. Eu lembro de vários pastores, líderes. Gente, os Estados Unidos, meu Deus do céu, que situação, cara. Aí a pessoa olha pra sua cara assim: pastor Wagner? Eu falei: oi, pois não. O Espírito Santo não é desse jeito. E eu falei: não, o Espírito Santo não é desse jeito. Tá, então tá bom. E eu já estava saturado disso, imagina. Eu preguei na maioria dos ministérios do Brasil, todo do mundo. A boa parte do Brasil, quase varri todos eles aqui, pra você ter uma noção. E você pega esses pastores mais antigos, até pessoas, círculo de oração, aquelas coisas todas, a pessoa olha pra sua cara: o Espírito Santo não é assim. Então tá bom. E como eu já estava saturado, já vacinado com essa situação, eu cheguei no morro e falei: deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Eu falei: pode. O senhor conhece o Espírito Santo? Então, claro que conheço o Espírito Santo. Tudo bem. O senhor ouve a voz dele? Às vezes. O senhor conhece os textos bíblicos que falam sobre o Espírito Santo? Os capítulos, os versículos, o senhor já os leu? Não todos. Tá. O que ele falou pro senhor hoje? O senhor tem conversado com ele rotineiramente? Não. O senhor já viu ele? Não. Aí eu falo assim, aquele resumo na frente da pessoa. O senhor nunca viu ele, não conversa com ele, não conhece a voz dele, não conhece os textos que falam sobre ele. E como é que o senhor pode determinar uma doutrina sobre ele, sendo que o senhor não o conhece? E aí vem o meu primeiro milagre que todo ser humano faz. O ser humano cria um padrão humano de quem Deus é, sem conhecê-lo. Sabe o que eu fiz? Eu falei para esse ser maravilhoso aqui, ó: ninguém melhor do que o senhor para dizer quem o senhor é. Porque aqui na terra, ninguém te conhece do jeito que o senhor é. Então a melhor forma de conhecer Deus é o senhor me falando quem o senhor é. E nesses 14 anos eu tenho passado tudo que você pode imaginar para aprender quem ele é da boca dele. Literalmente da boca dele. Então isso é muito importante para você. Então isso aqui tem que ser alterado, ou você não vai conseguir estabelecer uma conexão entre você e Deus. Amém, povo maravilhoso? Olha que coisa linda. Vamos seguir mais um pouquinho. Aqui, ó. Vamos lá. Wagner, como que eu consigo, como que eu conquisto, como que eu recebo a verdadeira figura correta de Deus? Como é que eu faço isso? Eu vou apagar aqui, né? Senão o pessoal fica falando que é triângulo da maçonaria e vai falar que eu tô colocando mensagem subliminar aqui. O povo é terrível. Eu sou mais 14 anos ministrando, gente. Não é mole, não. Tem hora que eu não posso usar nem camisa de... maçom. Maçom da onde, gente? Jesus é um ser que veio em carne e eu o amo com todas as letras do meu ser. Figura correta de Deus. Pronto. Como é que eu conquisto isso aqui, ó? Primeiro ponto. Você vai ter que remover isso aqui, ó. Você vai ter que tirar a figura correta. Duas formas cruciais. Quem conhece Deus? Wagner, Moisés. Não. Moisés não conhece Deus. Jesus foi bem claro. Ninguém conhece ao Pai senão o Filho. Então você já pode esquecer do resto tudo. Olha que legal. Olha que chave boa para você guardar na sua cabeça.
Como é que você vai construir a verdadeira figura de Deus? Lembra? Eu lembro que eu estava gravando uma ministração sobre oração. Eu já estava chateado com a situação, porque eu não estava aguentando mais ver as pessoas do Antigo Testamento. Presta atenção. As pessoas chamavam as pessoas chamavam Deus de Jeová, não é Jeová não, tá? Jeová é um grande erro teológico, um grande erro exegético de se dizer. É Jeová. Jeová Rafa, tá? O Deus que cura. Por quê? O camarada estava andando, ele estava lá doente, tal. De repente ele, foi curado. Ele, uau! You are! Você é o Jeová Rafa. O Deus que cura, tá vendo? Ele ganhou o nome de Deus que cura por uma pessoa que foi curada. Aí a primeira pergunta que eu te faço, com todas as letras, o nome dele é isso? Ele é isso? E eu te pergunto, que característica, que autoridade, que estado essa pessoa tinha para determinar quem esse ser é ou não? Aí tá lá o salmista, não te lembres de mim na tua ira, para que não me consuma. Aquele desespero. Peraí, cara. Aí você chega no Novo Testamento, né? Que é a grande guerra teológica das pessoas que estudaram. Você vê lá assim Jesus, meu pai. Meu pai? Você não vê falar de pai praticamente minha cabeça está pensando em inglês. No Antigo Testamento. Na Tanakh, com a Torá, e cada um pronuncia do jeito que quiser. Você entende? Você não vê isso lá. Mas você vê Jesus apresentando um pai. Um pai, imagina. Jesus, o que acontece no momento da sua intimidade entre você e Deus? Conta para nós, Jesus. Como que o Senhor chama ele? Deusão? Amigão? Isso não. Quando eu oro, quando eu me relaciono, aprenda, oração não é pedir, oração é relacionamento. Dentro do relacionamento você põe a súplica, que isso sim é pedir. Aí Jesus falou, enquanto eu estou em relacionamento com meu pai. Eles, o que você falou, Jesus? Eu chamo ele de pai. Gente do céu, a repercussão. Querem se fazer como Deus, chamando ele de pai. Cara, isso era a maior blasfêmia que você podia imaginar na terra. Colocar Deus como um ser tão próximo, ainda mais como pai pessoal de um ser humano pecador. Olha que revolução que foi quando Jesus apresentou isso para eles. Entende? Então isso é muito, muito, muito importante. Jesus disse que ele é amor. Ele não tem amor, ele é amor. Ele não é essência. A essência do amor é Deus. Não, Deus é amor. Essência que vem dele como fonte. Nós podemos nos tornar até essência, mas ele é fonte. Entende? Só fonte. Isso é muito, muito, muito importante, gente. Extremamente muito importante. Jesus começa a apresentar inúmeras características de quem ele é, e o mais importante, tá? Mais importante. Cada vez que você se relaciona com Jesus, cada vez que você lê as Escrituras, cada vez que você, lê a Bíblia, essa Escritura Antigo Testamento, cada vez que você lê o Novo Testamento, você lê Jesus, como já tem vídeos nossos aqui dentro do YouTube, o maior canal de relacionamento da América Latina. Cada vez que você começa a estudar o comportamento de Jesus, você vai extraindo a realidade de Jesus. E essa realidade, quando ela entra em contato com o seu espírito, ela muda seu conceito e sua forma de enxergar as coisas. Então o que acontece? Existem coisas de suma importância, como por exemplo, a experiência, a Bíblia, enfim, não vai caber tudo, eu vou repetindo só. Quando você tem uma experiência com Deus, o que acontece? Cada vez que você tem uma experiência com Deus, esse Deus que está aqui, ele derrama sobre você um pedaço das características dele. Cara, não vai dar aqui. Das características, vai ficar cara só. Das características dele. Certo? As características dele. Então, quando ele te dá uma experiência, um pedaço do que ele é derramado em você. Olha lá, como se tivesse tirado de lá, tá bom? Um pedaço do que ele é colocado em você. Porque qual que é a proposta de Deus? Quanto mais experiências ele dá. Wagner, mas o que é experiência? Experiência é uma amostra grátis para onde ele quer te levar. A minha tampinha querendo me sabotar. É uma amostra grátis para onde ele quer te levar. Ou seja, experiência é um convite para uma realidade que você não tem. Experiência é uma amostra de dizer assim, você gostou? Então vem, continua.
que de experiência eu vou transformar você para realidade. Eu vou dar a você realidade. Experiência é um convite para realidade. Deixa eu colocar essa palavra aqui em cima, porque ela não pode sair daqui não. Ela tem que ficar aqui bem bonitinha. Olha lá. Realidade. Experiência é um convite para a realidade. Experiência é a mostra grátis do que tem em abundância aqui dentro. Então, cada vez que ele te dá uma experiência, coisas maravilhosas acontecem. Como, por exemplo, um pedaço da característica dele é inserida dentro de você. Ou seja, ele vai modificando e alterando, destruindo esse padrão humano que você criou, colocando e implantando dentro de você a figura correta de quem ele é. Quanto mais você lê sobre Jesus, estuda sobre Jesus e o que Jesus é e o que ele falou, se revela a você. São 7 níveis de revelação. O primeiro deles é o literário. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de revelação. O que está escrito ali dentro de verdade se revela dentro de você. Mas ele altera o padrão humano para o padrão de Deus, tira o padrão de Deus para a figura correta de quem Deus é. E quanto mais a figura correta de Deus existir dentro de você, mais facilidade você tem de estabelecer sua conexão entre você e Deus. Quer ver um exemplo bem clássico? Quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Infelizmente a nossa irmã Cassiane estragou metade da nossa geração colocando esse conteúdo que não vem desse ser aqui dentro de você. Dizendo que Deus fica em silêncio. Deus não fica em silêncio com ninguém. Aqui, ó, vamos lá. Vamos deixar os teólogos desesperados aqui agora. Oh, tadinho dessa caixa de e-mail. Tomara que não chega nenhum e-mail lá depois. O pessoal da teologia, quem me perdoa, diga amém. Amém! Depois que eu terminar, eu quero ver se ele vai me perdoar. Espírito Santo, nós estamos firmes hoje, hein? Tô gostando. Sempre, né? Olha aqui, meus amores, para quem estuda a Bíblia Sagrada, conhece o cunho teológico, exegético, lá. E aqui, ó, tá vendo aqui? Tá vendo essa plaquinha aqui? Nessa aqui não, essa aqui, ó. Isso aqui chama período interbíblico, época de Macabeus 1, Macabeus 2, um monte de coisa. Wagner, o que tem aí, Wagner? Nossa, Wagner, você conhece teologia? Conheço, gente, infelizmente conheço. Tô feliz por conhecer também. O que tem aí, Sr. Wagner? Simples, eu vou te explicar. Nesse período é um período onde Deus não falou mais com o ser humano. Não. Ah, é? E como é que ele profetizou para Simeão que ele pegaria o Cristo no colo? Nesse momento cujo ele não estava falando com ninguém. Deus não faz silêncio para ninguém, em momento nenhum, em circunstância nenhuma. O silêncio não faz parte da comunicação expressiva de Deus, não tem nada a ver. Wagner, mas tem hora que você não está... A hora que você mais precisa dele é a hora que ele vai te deixar na mão. A hora que você mais precisa dele é a hora que ele vai calar, não vai falar com você. Esquece, isso não é verdade. Eu entrei dentro da igreja escutando isso da maioria da liderança. E eu fui bem claro e enfático para todos os ministros que me falaram a mesma coisa. Wagner, Deus não vai falar com você o dia todo. Eu falei, se ele nunca falou com ninguém, eu vou ser o primeiro. Eu vou perturbar Deus até Deus falar comigo. Mal sabia eu que estava sendo eu convidado para viver meu propósito de vida. Ele é seu pai, ele não é seu Deus. Deus é uma nomenclatura que o ser humano deu para ele. Deus não se intitulou de Deus primeiro do que o homem o intitulou de Deus. A mesma coisa, você é chamado de cristão. Jesus não te chamou de cristão, foram as pessoas que chamaram você de cristão. Como diz no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, os do caminho. Tá lá o pessoal, os do caminho. Por que os do caminho? Porque Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Lá os do caminho lá, ó, que chama que é do caminho. Foram as pessoas que disseram isso, entendeu? Mas Jesus não. Jesus deu a identidade desse ser aqui, o chamando de Pai. O nome dele no Antigo Testamento, que era Yud Rei Vav Rei, que é o tetragrama, essa pronúncia foi perdida. E Jesus chamou esse ser de Pai, que é a identidade dele. A identidade de Jesus é filho. Entendeu? Isso é muito importante que você entenda. Extremamente muito importante. Entendeu? Então, ele é pai, ele não vai te deixar longe dele nem um único minuto. Seguindo, através das experiências, conhecendo a história de Jesus, entendendo Jesus, observando Jesus, você vai agregando dentro de você realidade através das experiências. E isso vai dar a você a verdadeira figura de quem ele é. E vou mais longe, tá? Pergunta para ele o que ele pensa, como ele pensa. Eu lembro direitinho de estar saindo na rua, eu falei, Deus, posso ir? Não! Eu falei, nossa, Deus, tá bom, não vou mais, tranquilo. Fechou. Como diz o pessoal de Goiás, fechou Goiás. Tá ótimo.
Eu falei, Deus, por que o senhor fala tão bravo assim? Puxa, o que eu fiz? Aí eu já escutei um outro tom de voz. Não, Wagner, eu não tô bravo. Mas por que você falou não? Ele falou, Wagner, eu não disse não. Eu falei, como que não? Braveza que eu escutei. Ele falou, Wagner, isso é a figura que você tem de mim, que cobre como se fosse uma capa, um skin, aquilo que eu sou. E se eu disser pra você, bom dia, não, filho, você vai escutar, não! Por quê? Porque é a figura de monstro que você tem de mim. Você me enxerga como alguém que te machuca, que te maltrata. Você enxerga como alguém autoritário, forte e firme. Para eu ser Deus para você, eu preciso ser agressivo, facultativo e enfático. Eu não sou assim, Wagner. Ele foi o dia que eu chorei e eu quero compartilhar com vocês. Deus falou assim, Wagner, a minha grande vontade, a sensação que vem dentro do meu peito é como se Deus estivesse falando assim, ó, o meu sonho, sabe? Deus não me disse isso. A minha grande vontade, Wagner, é que eu possa ser quem eu sou para vocês. E vocês me enxerguem com a verdadeira figura de quem realmente eu sou. Olha aí. Tá vendo a importância? Vamos lá. Coisa boa. O que é intenção? Rapaz, isso aqui é a palavra que tomou conta do Brasil, né? O pessoal nem usava isso, mas depois que, graças a Deus, a escola começou a usar, hoje o que mais se fala em tudo quanto é lugar é sobre pai, sobre relacionamento, sobre caráter, que parece que o pessoal esqueceu, mas a gente está aqui e enquanto eu estiver vivo, a verdade do caráter de Deus vai ser anunciado, elucidado e estabelecido para todo mundo. Hoje, tudo quanto é ministro está no Brasil é caráter, mas tem que manter mesmo, porque esse é o segredo das circunstâncias. O que é intenção, Wagner? Intenção, gente. Intenção é uma coisa maravilhosa. Imagina que eu vou lá na casa do nosso editor aqui do Guga, e o Guga faz aquele bolo sobrenatural. Eu amo o Guga, o cara é um cara legal, eu gosto de estar perto dele. Agora imagina que interessante. Eu tô lá na casa dele, mas eu saí daqui de casa e falei, gente, que vontade de comer aquele bolo do Guga, gente. Hoje eu não tô aguentando, já faz uma semana que eu vou vontade de comer aquele bolo. Eu vou lá na casa do Guga e minha esposa, nego, vamos lá comer o bolo do Guga. Eu falei, vamos lá comer o bolo do Guga, então, demorou, vamos lá. Aí chegamos na casa do Guga, tá bom, galera? Dentro de mim tá o quê? Bolo, que vontade de comer um bolo, mas não é qualquer bolo, tem que ser o bolo do Guga. Aí você, rapaz, nossa, nego, eu tô com fome, vamos lá na padaria comprar alguma coisa? O Guga, você tá com fome, cara? Você quer comer alguma coisa aí, Vaguinho? Tranquilo? Opa, rapaz, pegou, hein? Glória. O que tá dentro de mim o tempo todo? Vontade de comer o bolo do Guga. Sim, isso aí que você pensou, muito bom. Ele falou, quer que eu faça alguma coisa, sei lá, um pão, um bolo? Opa, bolo. Ele falou bolo. Guga, você... Assim, não que eu queira, né? Assim, você sentir de Deus, assim, vontade de Deus de fazer um bolo. Você pode fazer o que a gente quer. Eu fui para ver o Guga? Não necessariamente. Eu fui pra gente conversar? Não necessariamente. Tô vendo o Guga? Tô conversando? Tô. Mas o que eu queria de verdade? O bolo. Então, o que é intenção? Motivação forte do seu coração. Motivação, força motriz central. É aquilo que você tanto quer, é o que você mais quer. Aquilo que você deseja com força. Aquilo que realmente você quer. É aquela ideia, você está dirigindo o carro, assim, de repente o motoqueiro vem e encosta no seu carro. Pau! Qual que é a vontade que você tem? De abrir a porta, ir lá e um pau nele também. Você está entendendo? Essa vontade forte que está dentro do seu peito chama-se intenção. Intenção, proposta original. Desde aqui de casa, eu estava indo para a casa do Guga querendo o bolo. É o marido que chega na mulher assim e fala assim, filha, bonita, hein? O que ele tá querendo? Beijar ela, agarrar ela, tá com ela. A mulher chega assim, amor, oi. Eu tava pensando, já tá cheio de intenção dentro dela. Você tá entendendo? Isso é intenção. Wagner, o que é intenção? Proposta original, força motriz, motivação forte. Aquilo tem várias coisas dentro de você. Quero ver? Quero conversar? Quero. Mas qual que é o mais forte de todos? É isso que está motivando você. Wagner, por que você fala força motriz? Porque a intenção faz você se levantar, a intenção faz você ir, a intenção faz você avançar, a intenção faz você dar o passo. Isso é muito importante. Então ela é a força interior daquilo que você quer. E quer muito, não é quer pouquinho não. Tá? Isso é intenção. Show de bola.
Wagner, voz de Deus na vida de um filho é importante? Agora você vai ficar doido, hein? Você vai aprender uma coisa muito importante. Wagner, eu nunca escutei isso na vida, graças a Deus. Estou muito feliz por isso e muito orgulhoso por isso também. Porém, guarde uma coisa no seu coração. Voz de Deus na vida de um filho é importante? Como assim, Wagner? Sim e não? Já vou explicar para você. Vocês anotaram, né? Espero que sim. Opa, a realidade não era para pagar, não. Vamos lá. Opa, não. Ainda não é hora. Vamos lá. Voz de Deus na vida de um filho é importante, Wagner? Sim e não. Por quê? No começo, quando você começa a se relacionar com Deus, a primeira coisa que vai acontecer com você é você precisar da voz, tá? Que na realidade não é voz, é o quê? Sentimento informativo. Sentimento informativo, perfeito? Que nós chamamos de voz, né? Que na realidade é sentimento informativo. Isso aqui é só o termo popular, que todo mundo usa, tá? Wagner, o sentimento informativo, ou seja, a voz de Deus é importante? Sim, por quê? Porque no começo ela vai te trazer instrução. Vou escrever tudo que não vai demorar muito. Vai te trazer instrução, vai te trazer informação, vai te trazer direcionamento, vai ser um guia para você daquilo que você tem que fazer, perfeito? Isso na vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Mas na vida de um filho, iniciante e... Vou escrever assim mesmo. Na vida de um filho iniciante, na vida de um filho maduro, o que acontece? Ó? Na vida de um filho iniciante, ela vai servir como instrução, guiar e assim subconsequentemente. Quando a gente vem pra cá, a gente está falando de algo mais profundo, a gente está falando de algo não básico mais, a gente está falando de algo mais profundo na vida de um filho. A voz de Deus, ela já não é mais importante. Por que, Wagner? Porque o filho recebe a capacidade de adentrar dentro do coração do pai, se assentar sobre o coração do pai e entender a vontade do pai de dentro dele. Ele já não é mais atingido pelo sentimento de Deus. Lembra? Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Cristo dentro de você, a esperança da glória. Quando você está maduro, você está dentro desse ambiente de glória. O ambiente de glória é o lugar onde a pessoa de Deus se manifesta. Presta atenção. Presença de Deus, unção de Deus, tá? Poder de Deus, pronto, fica mais fácil. Presença de Deus, poder de Deus. Glória de Deus, realidade de Deus. Presença de Deus, aqui, mãozinha pra cá. Presença de Deus, perfeito? Poder de Deus. Ó, o poder tá tão forte que eu tô derrubando as coisas ali já. Presença de Deus, poder de Deus. Glória de Deus, tá? Presença, ambiente, glória, realidade, atmosfera, dimensão, perfeito? Realidade de Deus, pessoa de Deus, presença de Deus, o que sai de Deus não é Deus, perfeito? Realidade de Deus, quem Ele é, o que Ele é, pessoa de Deus. É isso que você tem que aprender e nunca mais esquecer. Pra você entender que a realidade é o maior nível que você pode imaginar, se é que você quer colocar nível em tudo isso. E quando se fala de maduro, a gente está falando de um ser que pode entrar dentro de Deus e entender de dentro dele quem ele é, o que é, como fazer e o que tem que ser feito. E Wagner, quando que, depois que você consegue fazer isso, a voz de Deus não serve mais para nada? Serve. Você é conduzido por Deus entrando dentro dele. Você é guiado por Deus assim, instruído por Deus assim. Mas quando você chega, por exemplo, tá, Deus me trouxe até aqui, tô dentro dessa casa aqui agora, pronto, tô aqui dentro. E agora o que eu faço? Aí o sentimento informativo volta a me visitar de novo e eu começo a ser instruído por Deus naquele momento, mas eu já não sou mais guiado, já não sou mais conduzido, já não sou mais nada pelo sentimento informativo, e sim por estar dentro dele permanentemente, tá?
Então isso é muito importante. Ouvir a voz de Deus, vou usar o termo público mesmo. Ouvir a voz de Deus não é o grande segredo de tudo, embora é a maior vontade de todo mundo do planeta inteiro. Aprenda já desde agora, você que está aprendendo junto com a gente aqui, sendo nosso aluno. A voz de Deus não é a parte mais importante. Wagner, eu ouço Deus. Parabéns, eu sou muito grato a Deus por isso. Porém, isso não é a coisa mais importante. Você ouve Deus e ouve o diabo também. E às vezes começou a ouvir o diabo primeiro do que Deus. Adão e Eva ouviram Deus e ouviram Satanás também, do mesmo jeito. Ouvir não faz a diferença. Conversar já se faz muito. Estou falando de conversar mesmo, bater papo. Do jeito que eu estou conversando com você aqui agora. Eu falo e ouço, e a gente vai conversando, ele vai me explicando. Já mudou, já que a gente ganha uma conotação de relacionamento. A gente sai da experiência para a realidade. A gente sai da experiência para um ponto de registro. Wagner, o que é ponto de registro na linguagem de vocês? Aquilo que sempre acontece. Quando uma experiência sempre acontece, a gente chama de ponto de registro aqui na escola, tá? Então, o que você tem que guardar dentro da sua cabeça com todas as letras? Todas as letras mesmo. Ouvir a Deus é importante? Muito. Muito. Mas o que vai diferenciar você de outras pessoas é se você aprender os pulos do gato, os macetes, o jeito de como a coisa funciona, porque só ouvir não vai mudar nada. Uma jovem aqui sentada na escola falou assim, não, Deus já me mostrou no meu passado aonde está o meu trauma. Eu falei, tá bom. Eu entrei dentro do espírito dela, vi o que era e vi o que ela estava dizendo. Aí assim que eu entrei dentro do espírito dela, vi o que está acontecendo, eu falei, filha, tá bom. E eu fico aqui, eu e Deus aqui, dando uma conversada, nós dois aqui sobre a moça. Eu falei, Deus, não sabe. Aí o pai, não sabe, não. Eu falei, eu não sabe mesmo, não. Eu falei, filha, e como é que foi? Não, Deus me disse que eu fui, assim, molestada na minha infância. Eu falei, sim. O que mais? Então, Deus me disse que foi lá. Eu falei, você já sabe tudo? Claro. E como é que foi? Então, que foi na minha infância. Quantos anos você tinha? O que aconteceu? Quem foi? O que foi feito? Como foi feito? De que forma que aconteceu? Não, esses detalhes, isso não é detalhe, isso é a verdade. Essa é a história. Você está entendendo? A pessoa ouve algo, não sabe como se relacionar com Deus, não sabe como se relacionar com o sentimento informativo que nós chamamos de voz, e por isso não consegue dar passo para frente. Olha a importância. Primeiro ponto crucial aqui, ó. Agora a gente vai falar de prático. Primeira coisa que você tem que entender aqui no nosso meio, tá? Mapa estrutural. O que é mapa estrutural? O que você precisa definitivamente para você conseguir ouvir a Deus, entender a Deus, clarear a sua mente? O que você precisa de verdade? Coisas que são extremamente importantes, tá? Eu vou apagar o você aqui e vou fazer aqui esse mapinha lateral aqui, tá bom? Vamos lá. Amanhã nós vamos ter outra coisa muito legal aqui que vocês vão gostar bastante, tá? Tem aqui você, ó. Você, tá? Deus eu vou colocar aqui no cantinho, tá bom? Deus. O que é o mapa estrutural? Tudo que você precisa, tá? Você precisa de início de você, tá? Intenção. Você precisa de intenção. Você precisa depois de... vai cair não, né? Tô de zóio você. Quietinho aí. Hoje eu te peguei. Você vai precisar de CSC. Confiança, segurança e constância. Tá? Romper barreiras. Deixa eu ver o que mais que a gente vai colocar para vocês aqui agora para ser mais rápido. É o suficiente. Não, aqui a gente já chega até embaixo. Show. O que é o mapa estrutural? O que você precisa de verdade? Você precisa das informações que você recebeu ali atrás, aprender como intencionar, entender para que serve isso daqui, o que isso aqui faz, tá? Você precisa entender o que é sentimento informativo da forma correta. Eu vou seguir com ele um pouquinho mais aqui. Sentimento informativo. Você precisa entender o que é isso, como é que funciona. Você precisa entender esse mecanismo de como chegar até Deus, tá? Você precisa entender o que é intenção, confiança, segurança e constância.
e romper essas barreiras que a gente chama de teto de bronze, que você vai entender isso aqui de forma mais fácil. Sabe aquela hora que você está tentando falar com Deus, você parece que não vai, alguma coisa te trava, alguma coisa bloqueia, alguma coisa impede, alguma coisa acontece. Então, isso tudo você tem que entender como é que faz para você livrar disso. Wagner, o que você está ensinando a gente? Você está ensinando a gente a ouvir Deus e falar com Deus? Não. Eu estou ensinando você a conseguir sempre ouvir a Deus no momento que você quer falar com Ele e no momento que Ele quer falar com você. Deus quer falar com você, você está pronto para ouvir. E você estar pronto para falar, porque Ele está sempre pronto para ouvir e sempre pronto para falar. Ou seja, Deus sempre está pronto para falar e Deus sempre está pronto para ouvir. O problema está com a gente, não tem nada a ver com Ele. Deus não quer falar, não existe isso. É figura distorcida de Deus. Tem nada a ver. O problema sempre está conosco. Faça das palavras de Paulo. O errado é a gente, o certo é Deus. Então aprenda isso para você nunca mais ter problema com distorção. Troque essa verdade dentro de você. Você que já nos acompanha já faz um certo tempo. Tá? Então, assim, você vai tentar falar com Deus, sempre existem empecilhos e problemas. Wagner, você consegue me ajudar a escutar Deus aqui rapidinho? Consigo. Fácil, isso é simples. Mas eu não quero te ajudar a escutar Deus, conseguir. E aí, Wagner? Você conseguiu, não conseguiu? Deu certo. E agora? Como é que você faz de novo? Como é que você consegue a constância disso? Como é que você consegue permanecer nessa realidade? Porque você precisa de confiança, segurança e constância. Você precisa também de um relacionamento que seja constante. Por exemplo, eu estou no meio de um problema sério ali dentro. Eu estava junto com a minha família, dentro do Rio de Janeiro. O GPS jogou a gente dentro de uma favela. Começou aí, a gente com um baita carro grandão, eu de cabelo amarrado para trás na época, os vidros meus tudo aberto. Eu comecei a ver as casas estavam pintadas, algumas mansões. De repente aquilo virou casas menores. De repente saiu a tinta, ficou reboco. Saiu o reboco, ficou tijolo. A hora que saiu o tijolo, ficou papelão, eu fiquei apavorado. Falei, eita Jesus, não que eu tô. Aí eu comecei a ver gente com um fuzil na mão. E o mais engraçado, eu passei no meio dessa favela, ninguém viu a gente. Um carro daquele tamanho, gente, tudo lotado. Sabe que minha família é 150 pessoas, né? Então só minha família fazendo aquela aglomeração dentro do carro. E ninguém viu a gente. O GPS não tirava a gente de lá. Agora como é que eu faço? Você tá nervoso, não sabe o que fazer, como é que você faz? Você precisa conseguir ter constância, confiança e segurança. Quem me tirou de dentro daquela favela foi o próprio Deus. Entende? E isso acontece continuamente. Então você precisa de um relacionamento com Deus, uma conexão estável entre você e Ele. E o que você precisa fazer para isso? Guga, quanto tempo nós estamos de live aí? Mais ou menos uma hora. Quase uma hora já, então tem mais um pouquinho. Cada vez que eu bato aqui no microfone, o Dak chora do outro lado. Vamos lá. O que você precisa que seria o mapa estrutural? Você precisa aprender a intencionar. Você precisa entender o que é sentimento informativo e como é que funciona direitinho. Agora nós vamos dar uma decodificada muito mais completa. Você precisa de confiança, segurança e constância. Você tem que saber o que é isso, como que isso funciona de verdade, certinho, bonitinho, tá? Você precisa entender o que nós chamamos aqui de teto de bronze, que seriam os bloqueios, as complicações, como, por exemplo, ofensa, frustração, trauma, dúvidas acerca dele, conceitos errados, figura distorcida. Tudo isso aí produz dentro de você aquela sensação de porta fechada. Que tem uma aluna nossa da R, lá da Espanha, ela falou assim... Espanha mesmo? Não sei de onde ela é. Barcelona, né? Ela falou assim, nossa aluna lá, ela falou assim, Wagner, parece que eu vou falar com Deus, mas tem um bloqueio, uma trava, uma tranca, alguma coisa. Tá vendo? Ela não sabe. Aqui no Brasil a gente fala, sabe quando você tá falando e parece que o teto tá de bronze, parece que as minhas orações não saem do meu quarto, aquelas frases todas. Vocês são as mais antigas, quem é crente mais antigo aí, parecido comigo, ou mais do que eu, não importa. Tá? Depois você vai aprender, aí já é outra coisa, a gente vai sair do mapa, a gente vai seguir ele para frente. Então, mapa estrutural, isso daqui, pra você entender. Depois romper essas barreiras, disso você consegue chegar até Deus. Aquilo que você está falando chega até Deus, tá? Wagner, qual é o meu maior inimigo nesse processo? Vou escrever o nome dele aqui, ó. Wagner é o diabo. Não é o diabo. Não é Satanás. O seu maior problema está aqui, ó. Wagner, eu não sei o que é isso. Eu vou te dar uma explicaçãozinha rapidinha. Você é um espírito. Você tem uma alma que está interligada em você, tá? Os dois são duas matérias espirituais e você mora dentro de um corpo. Você é espírito, a teologia já descobriu. Você tem uma alma, a teologia já descobriu. E você mora dentro de um corpo, a teologia também já descobriu. O que faltou a teologia explicar para todo mundo é que você não é a sua alma.
Você vai ter que aprender isso. Ela vive dentro de você, continuamente controlando e conduzindo a sua mente para você acreditar que você é ela. E que o que ela sugere, o que ela estabelece, e sempre quando ela fala com você na primeira pessoa do singular, para você acreditar que é um pensamento genuíno vindo de você mesmo. Lembra que seu espírito tem capacidade de pensar e sua alma também tem capacidade de pensar. E esse é o grande problema da situação. Você não sabe dividir nem diferenciar um do outro. Automaticamente, quando sua alma começa a falar dentro de você, você acredita que é você. Vontade de matar! Não é você, é sua alma. Você vai ter que aprender isso com todas as letras. Não vai dar para te contar a experiência, senão não vão demorar muito tempo. Então, isso é um mapa estrutural, para você entender o que vai acontecer aqui agora, tá? Eu vou apagar porque eu vou precisar de espaço, tá, meus amores? Vamos lá, ó. Pronto, aí, que belezura, ó. Vou apagar aqui em cima também, vou deixar só o inimigo aqui nosso aqui. Vou apagar aqui também, vou escrever de novo, que essa palavra é muito bonita e eu gosto dela. Realidade. Foi a primeira palavra que Deus me deu no início quando eu comecei a ensinar sobre relacionamento. E é isso aí. Olha que beleza. Pronto, Wagner. Sentimento informativo, né? Vamos colocar ele aqui. Sentimento informativo, para não gastar 5 anos escrevendo. Pronto. Sentimento informativo. Wagner, o que é sentimento informativo de forma mais clara? Clareia a minha mente, deixa eu enxergar isso e entender isso de forma mais coerente. Tá. Wagner, o que é sentimento informativo? Show de bola. O que é sentimento informativo? Sentimento informativo presta atenção, Deus quer comunicar com você, Deus quer falar com você, Deus quer fazer com que você entenda a vontade dentro do coração dele. No reino dos céus, eu não vou entrar muito em questões teológicas, não vamos ficar criando polêmica. Quando você está em espírito conversando com alguém, se você já teve essa experiência, você vai perceber que não há diálogo verbal, boca. Isso não existe. Você vai perceber que sai um sentimento dentro de você, entra dentro da pessoa e a pessoa sabe tudo o que você quer dizer. Sai um sentimento de dentro da pessoa e entra dentro de você, dentro do ser, dentro do anjo, dentro do Cristo, e entra dentro de você e você descobre a vontade daquele ser. Por exemplo, um dos nossos alunos aqui, ele deve estar até online junto com a gente aqui, ele teve uma experiência real com Jesus e Jesus preservou esse mesmo procedimento. Eles não falavam por boca, eles falavam por intenção, que é uma figura de linguagem que a gente usa aqui, tá? Então, ou seja, quando Deus quer falar com a gente, a primeira coisa que acontece vamos virar, já expliquei isso lá, vamos explicar o contrário. Quando eu quero falar com Deus, o que acontece? Eu preciso gerar a intenção dentro do meu peito para que eu consiga me comunicar com Deus, perfeito? Ou seja, quando eu gero intenção, eu produzo um sentimento dentro do meu interior para transitar esse sentimento até Deus. Esse processo todo você vai aprender aqui, como é que funciona. Então, Deus quer falar comigo, vai sair de dentro dele um sentimento, ou seja, dentro dele ele vive intencionado por causa do amor, porque ele é amor, ele vive intencionado, você vai entender isso também depois. Esse sentimento que sai de dentro dele vai entrar dentro do meu espírito, ou seja, Wagner, o que você sente? Primeiro, sensações físicas específicas. Wagner, o que você sente? Você sente esse sentimento entrando dentro de você? Não, você percebe ele dentro de você. E aí está a grande jogada do negócio. Entre o processo de você perceber esse sentimento, isso está acontecendo dentro do ramo do seu espírito, está acontecendo dentro de você, dentro do seu espírito. Quando esse sentimento ele sai de dentro de Deus e ele entra dentro de você, ele entra dentro de você pelo Espírito Santo, isso é um fato, ele é o nosso caminho para que isso aconteça, tá? O veículo para que toda essa verdade aconteça dentro da gente é através do Espírito Santo. E esse sentimento, quando ele entra dentro do meu espírito, eu começo a ficar inquieto, porque eu quero entender o que está acontecendo. Por isso que você precisa entender... Eu vou escrever aqui embaixo já, eu vou deixar aqui no 7. Isso aqui precisa ficar com você o mais rápido possível. Sentimentos... Ai, sempre me dá branco do sensação. Só letra aí, gente. Sensação, cedilha aqui? Sim? Não é essa aqui não, gente? 2S. Sensação com 2S? Um S só. Ai, gente, isso aqui pra mim é igual 70 às vezes. Tá. Pronto, aí, ó. Fechou. É um S só, né? Não é mesmo? Dá um branco escrever sensação, terrível. Sentimento, sensação e pensamento.
pensamento. Aí que legal, ó, show de bola, maravilha. Sentimentos, sensações, deixa só sensação e pensamento, tá? Isso aqui vai ser de suma importância para você, ó. Então o que acontece? Você vai ter sentimentos, sensações e pensamentos, mas você vai precisar de percepção, tá? Você vai precisar disso. Se estiver errado, vocês me avisam, tá, gente? Que às vezes eu tô viajando aqui na batata. Você vai precisar de percepção. Se você não tiver uma vida perceptiva, você não vai conseguir perceber os sentimentos, sensações e pensamentos. Então, o que acontece? Quando esse sentimento informativo sai de dentro de Deus, ele visita você. E você começa a sentir coisas. Então, o que você tem que desconfiar? Nada que você está sentindo, ou melhor dizendo, tudo que você está sentindo, dentro de tudo que você está sentindo, dentro dessas sensações, pode ser Deus tentando conversar com você. Os sentimentos que você está sentindo, sensação física no seu corpo, que as pessoas falam, Wagner, minha mão treme, eu sinto um tremor, eu sinto um calor, eu sinto um queimor, tudo isso é muito válido, pode ser Deus tentando se comunicar com você. Os sentimentos que você sente, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu sinto que vai acontecer, a minha percepção, a minha premonição, a minha não sei do que, enfim, tudo isso pode ser Deus tentando falar com você, você tem que desconfiar de tudo isso e ficar atento que pode ser Deus, estou dizendo que seja. E os pensamentos que passam na sua cabeça, lembra o que é pensamento? Pensamento é um sentimento que já passou por dentro do seu espírito, foi interpretado pela sua alma e agora está na sua mente, que é o campo de atuação. Ah, te peguei de novo, hein, rapaz? Vai cair não. Aqui é rápido. Vai cair dentro da sua mente. Então, o que você tem que entender? Ó? O que você tem que guardar dentro da sua cabeça? Quando você recebe esse sentimento informativo, ele vai produzir coisas dentro de você. Sentimentos, sensações, pensamentos, alguma coisa vai ser gerada dentro de você. Você tem que estar atento, porque qualquer uma dessas coisas podem ser Deus. Frase que todos os nossos alunos já sabem. Pessoal que nos acompanha há mais de sei lá quantos anos. Até que se prove o contrário. É o que aí, gente? É Deus. Como é que é? Até que se prove o contrário? É Deus. Vocês são meu áudio, hein? Vocês me ajudam aí, hein, galerinha? Como é que escreve? Não, é um C aqui, cara. É feio mesmo, né? Foi mal. Percepção aí, ó. Tá errado isso aqui, Jesus? Vocês estão... Aqui, você sabe como é que é, né? Então, gente, ó, o que acontece? Então, quando esse sentimento de Deus entra dentro de você, ele vai produzir sentimentos, sensações e pensamentos. Você tem que estar perceptivo a cada um desses detalhes que vão passar dentro de você. Wagner, e o pensamento, o que é? É simples. É um sentimento que já passou pelo processo de interpretação da alma. Wagner, eu ouço Deus. Você não ouve Deus. Você interpreta o sentimento informativo que está dentro de você. Você não está ouvindo Deus. Deus não falou, filho, não. Ele colocou um sentimento, você interpretou aquele sentimento para o seu idioma. O mesmo sentimento que entra no americano é o mesmo sentimento que entra no brasileiro. A diferença é que o brasileiro interpreta para o português e o americano interpreta para o inglês. Olha que legal que você tem que aprender. Então, os pensamentos que passam na sua cabeça, você tem que ficar atento a eles, porque nem todos eles são produzidos ou pelo seu espírito ou pela sua alma. Podem ter sido interpretados pela sua alma como um pensamento que já entrou como sentimento dado por Deus. Devagarzinho, um pensamento que já saiu um sentimento de Deus, tá? Entrou no seu espírito, tá? Foi traduzido pela sua alma, ou sua alma pegou e interpretou esse pensamento, interpretou esse sentimento e colocou dentro da sua mente como pensamento. Olha que simples. Wagner, que legal, cara. Então, podem ser Deus. Wagner, mas eu esperava que Deus... Figura distorcida. Deus não vai falar no seu ouvido. Não aguento mais ver pastor e pregador no mundo inteiro falar essa besteira. Falando no meu ouvido, eu já desconfio, isso é Deus. Deus é um Deus de relacionamento. Ele não fala de fora para dentro, ele fala de dentro para fora. Essa é a grande jogada. Enquanto os espíritos malignos ficam falando com os macumbeiros, feiticeiros aqui no pé do ouvido, ou fica falando por fora, Deus fala de dentro do seu espírito. E Deus gosta de intimidade, entendeu? Profundidade. É disso que Deus gosta. Por isso que isso é lindo, maravilhoso. Tá? Então isso é muito importante que vocês guardem na cabecinha de vocês. Então isso é sentimento informativo. Como é que eu jogo esse sentimento informativo para Deus? É o mesmo procedimento de forma contrária que a gente vai explicar para vocês. Então, quando você intenciona para falar com Deus, você está produzindo um sentimento para enviar ele para Deus, tá?
Apagando no 3, 2, 1. Vamos tirar isso aqui. E esse aqui também. Tchau. Percepção, pode ir com Jesus. Nossa, tudo caiu, tudo. Oh, glória, aleluia. Jesus é forte. Vamos lá. Agora vamos para como intencionar isso aqui no prático, tá, gente? O pessoal gosta, né? Vocês gostam, eu sei que vocês gostam. Vocês gostam de mim, eu sei. Intencionar. Pronto, olha que belezinha, ó. Como intencionar? Gente, preste atenção. A gente falou o que é intencionar. Agora a gente vai explicar para você como faz isso. Como faz? Se você já aprendeu que intencionar é motivação central, principal, a mais forte, força motriz, desejo grande de que está dentro do seu peito, proposta original, propósito original, intenção, aquela vontade intrínseca, interiorizada. Ficou bonito, né? Eu sei, mas não é isso que eu quero te explicar só não. Intenção é aquela força interna que está dentro do seu peito. Wagner, como é que aplica isso no relacionamento? Você não fez uma pergunta? Fiz. Você quer saber ela em qual nível? Pouco, médio ou extremamente muito? Ou seja, que jeito que você quer ouvir Deus de verdade? Você tem pouca vontade? Vamos pensar que 1 é fraquinho, 2 é médio, 3 é muito forte. Você quer o quê? O que você quer? O que afinal de contas você quer? Wagner, eu perguntei para Deus se Deus queria que eu mudasse, mas assim, se ele quiser responder, tranquilo. Vai ouvir? Não, por quê? Você não conseguiu gerar isso aqui, ó. Você não conseguiu intencionar. E se você não conseguiu intencionar, aquilo que você quer, eu transferir para Deus e transmitir para Deus, não vai chegar lá nunca. Por quê? Porque você quer pouquinho. Ah, mas o que Deus quer me amar, irmão? Negue-se a si mesmo. Para você querer alguma coisa, desculpa, para você saber a vontade de Deus, tem que saber a sua também. Você tem que ter a sua. Vai, mas se a minha vontade for de Deus, ótimo, mas você tem uma vontade. Isso é de suma importância. Ah, Wagner, eu quero. Quero sim, eu quero saber se Deus quer. Quero. Você tá forte, né? Vai ouvir? Vai. Mas daquelas oscilações. Parece que uma hora você entende e daqui a pouco não foi tão satisfatório assim. Aí você fica com dúvida se foi Deus ou se não foi Deus. Ô Wagner, então qual que é a moral da história? A moral da história é essa aqui, ó. Acaba com esses dois caras aqui, ó. E faz toda a força do mundo para desenvolver esse cara bonito aqui, ó. Coração feio. Jesus. Ajuda aí, o coração bonito que minha esposa faz. Você precisa desse cara. O que é? Querer muito. Quem quer muito, intenciona. Você pergunta, mas você quer muito saber a resposta. Aprender a ser intenso. Eu quero muito entender aquilo. Eu quero muito entender aquilo lá. Eu quero muito saber qual que é a opinião de Deus. É aquela ideia que você precisa resolver a situação de Deus. Eu preciso saber o que o Senhor quer. Eu necessito. Isso é mais importante que tudo para mim. Eu preciso saber o que Deus quer que eu faça. Pronto. 3. Força. Quero muito, quero bastante. Você está começando a aprender a intencionar. Isso é prática, gente. É que nem eu estava explicando pra minha esposa hoje. Fui ensinar ela a andar de patins. Ela, esse negócio é ruim, não quero andar, é difícil. Eu falei, amor, o que é aprendizado? Aprendizado é saber colecionar sensações. Entendeu? É saber colecionar e saber lidar com essas novas sensações que você está recebendo agora. Você subiu no patins, se ele vai muito rápido, ele joga o seu corpo para trás. Aí o que você tem que fazer? Jogar o corpo para frente. Entendeu? Se você vai muito devagar, joga o seu corpo para frente. O que você tem que fazer? Jogar o seu corpo para trás. Aí para você equilibrar isso, você não fica com as pernas duras. Você dobra um pouquinho o joelho. Ó que beleza. Ó. Corrigiu sua região sacrolítica e estabilizou seu eixo gravitacional. Ó que legal. Estabilizou o negócio. Entendeu? Aí se você joga o corpo para cá, parece que a outra perna quer abrir. Então você já tem que puxar ela para dentro. Tá vendo? Você vai colecionando sensações, aprendendo a familiarizar essas sensações, lidar com elas, estabilizar ou corrigi-las para você dominar. Foi isso que você fez quando você subiu na bicicleta. Você deu a primeira pedalada, a bicicleta para a direita, para a esquerda. Você falou, opa, pera, então eu tenho que pedalar jogando o corpo para lá. Aí você pedala. Como a gente faz isso no automático, a gente não para pensar cada passo, micropasso que a gente dá, cada reação que o nosso corpo tem. A gente sai só fazendo, feito um furacão, entendeu? Um trem, e não percebe o que está acontecendo. Então, aprender é saber lidar com novas situações, novos sentimentos, novas sensações, colecionar isso tudo, estabilizar, organizar e saber fazer isso tudo funcionar. Isso que é importante para você entender, tá?
Como é que eu intenciono, Wagner? Vontade, proposta, força motriz, é o que eu quero. Wagner, o que a intenção faz? A intenção vai criar um acesso entre você e Deus. Como se fosse um tubo de acesso entre você e Deus. É o que ela vai fazer. Ela vai criar isso entre vocês. Por que é importante intencionar? Porque você está aqui e você precisa falar com esse Deus, não precisa? Preciso. Quadro, não desvia, fica quieto aí. Você não precisa conversar com Deus? Precisa. Show de bola, maravilhoso. Você tem uma palavra aqui, não tem? Tenho. Eu quero dizer para ele se eu devo fazer faculdade. Mas eu preciso que ele entenda. Perfeito. A intenção vai fazer um caminho entre vocês. Certo? Não dá para você pegar essa palavra e jogar ela assim no ar, assim, porque não vai funcionar. Por quê? Porque Deus não fala com o homem do jeito que o homem fala com o homem. Deus fala com o homem diferente do que o jeito que o homem fala com o homem. Perfeito? Então, aí vem a grande jogada da situação. Você precisa aprender a intencionar para você conseguir transferir aquilo que está dentro de você para dentro de Deus. Show, Wagner. Agora eu entendi o que é intencionar, Wagner. Agora o negócio vai. E Wagner, o que eu faço? Você tem que aprender a praticar isso aqui sempre, entendeu? Por exemplo, você vai pedir um pão pro seu filho. Filho, você pensa aqui internamente dentro de você e fala, filho, me dá um pão. Você fala, me dá um pão, mas produzindo aquela intenção dentro do seu peito. E vai treinando isso o tempo todo, a qualquer minuto. Ô amor, ao invés de você falar solto, assim, ó, tá vendo? Relaxado, não tô pensando em nada. Amor, dá a toalha pra mim, só a boca. Não. Vai lá dentro do seu peito, assim. Amor, pega a toalha pra mim. Eu já vou falando intencionado dentro de mim. Ô Wagner, tem como você melhorar um pouquinho? Vamos dar outros exemplos de intenção. Você tá dentro da água sendo afogado. Você consegue falar? Não. Você consegue ouvir? Não também. Você consegue gesticular para chamar atenção? Não. Qual que é a última chance que você tem? Intenção. Aquela vontade profunda de que alguém te ouça. Isso cria um campo Wi-Fi que sai de dentro de você. Você vira um roteador, você vira um servidor. Você vira sabe? Um roteador, assim, ó. Você libera aquele sinal forte. Já reparou você, menina? Você tá andando na rua assim, ó. Aí você começa a andar na rua, passa um cara e olha pra você e faz assim. Você fala, esse cara quer alguma coisa. Por quê? Saiu de dentro dele aquele sinal de que ele está interessado em você. Aquele sinal que ele quer coisas ruins com você. Aí você tá andando na rua, passa um ladrão do lado. O cara só de olhar pra você, você já sabe que o cara é ladrão. Por quê? A intenção dele de te roubar é tão forte, que ele solta esse sinal. Ó. Tá vendo como é que funciona? É isso aí. É esse sinal que vai para algum lugar. Por isso que intencionar, você consegue intencionar para uma pessoa. Eu fui orar para uma moça que foi curada. E até falar nisso, quero agradecer a Deus. Um monte de gente foi curado de Covid aqui dentro. Oramos por um irmão que veio visitar a nossa escola aqui. Ele estava com 70% do pulmão dele estragado. Já estava entubado já. Eu conversei com Deus aqui no mesmo segundo que eu conversei com Deus. Aconteceu um milagre dentro do hospital. O pulmão dele estava com 70% comprometido. Começou a melhorar instantaneamente dali para baixo. Passaram-se mais 2-3 dias, ele está em alta. E hoje ele está dentro da casa dele. Se brincar, ele deve estar até assistindo a gente aí hoje. Estou muito feliz pelo milagre que Deus fez na vida dele. Eu fui orar para uma moça. Eu falei, Deus, o que eu preciso fazer? O pai falou, Wagner, não precisa do nome não. Pensa nela. Foca seu pensamento dentro dela. Tenta enxergar a figura dela na sua cabeça. Agora que você enxergou a figura na cabeça dela, agora você pode produzir intenção. Ó, show, né? Maravilhoso. Wagner, o que mais que eu preciso? Ou seja, você, tá? Você, entendendo o que é o sentimento informativo, tá? Como é que funciona esse processo. Perfeito ou não? Você precisa transferir uma palavra para Deus. Essa palavra sozinha não vai para Deus. Por que não vai para Deus? Você está dentro do seu quarto e você começa a tentar falar com Deus. Deus, eu te amo, Deus. Não tem intenção no peito? Não. Vai ter minha palavra. Eu te amo. Fala comigo, Senhor. E fica chateado porque Deus não fala. Temos pessoas aqui na escola que já ficaram 20 dias trancadas dentro de um quarto de jejum e não tiveram experiência nenhuma com Deus. Por quê? Porque não sabiam intencionar. Tá? Isso é muito importante. Aí fala, Deus, fala comigo. Aí você fala, Deus, parece que as minhas orações vai ter no teto e volta. Mas é o que está acontecendo. Sua voz vai bater ali, vai voltar. A onda sinoidal, sai da sua boca, vai até lá. Por quê? Porque esse jeito de conversar aqui não existe no reino dos céus. Só existe esse de dentro.
Aí você precisa da intenção. Por quê? A palavra precisa de intenção. Para que ela possa chegar até Deus. Perfeito? Então, quando você fala isso, a intenção, ela é o duto que carrega isso para Deus. Show. Maravilha, Wagner. Obrigado. E agora, Wagner? O que faz essa palavra caminhar de um lado para o outro? O que faz isso? Você tem que entender que é isso aqui, ó. Para você conversar com Deus, você precisa de confiança, segurança e constância. Cada um desses detalhes, Wagner, você faz todos os dias, cada um desses detalhezinhos já estão automáticos dentro de mim. Todos eles. O Wagner, então esse é o segredo. Você está aprendendo ele na prática. Confiança do quê, gente? Confiança que ele vai me ouvir. Confiança que ele vai falar. Confiança que eu estou ouvindo ele. Olha a importância, ó. Segurança. Quando você tem confiança em alguma coisa, você tem segurança. Sabe aquela ideia? Você vai arrumar seu dente, aí tem 6 dentistas. Qual que você escolhe? Sempre dou esse exemplo. Para você confiar o serviço a alguém, você precisa reconhecer que aquela pessoa é melhor. Bom, você reconheceu que ela é melhor, você confia o serviço a ela. E quando você confia o serviço a ela e confia nela, no que ela está fazendo, maldita ela não confia no homem. Esquece disso, gente. Quando você confia nela, vai gerar um ambiente de segurança, tranquilidade. Você vai relaxar que vai dar tudo certo. Perfeito? Enquanto existir segurança dentro do seu peito, você consegue fazer com que essa palavra aqui, ela caminhe por esse lugar aqui, ó, até chegar até Deus. Constância significa o quê? Tentei, não deu certo, tento de novo, não deu certo, tento de novo, não deu certo, tento de novo, não deu certo, tento de novo. Eu vou tentar quantas vezes for necessária até eu conseguir. A maioria das pessoas tenta uma vez, não deu, tenta a segunda, já se ofende, já se frustra, Deus não quer falar comigo, Deus não me ama, Deus não Deus e começa a manifestar toda a figura distorcida que ela tem de Deus, tá? Wagner, o que é teto de bronze? O que eu sinto lá que parece que está me bloqueando, me trancando? Simples, gente. São as ofensas, as frustrações. O que é ofensa? É uma expectativa que foi gerada dentro do seu peito e que não foi cumprida. Sabe aquela ideia? Imagina, o guri entrou aqui na escola, ficou 20 dias, cara, de jejum, sem comer nada. 20 dias dentro de um quarto, conversando com Deus. Perdeu, sabe-se Deus quando? Acho que foi 13 quilos. O que ele teve foi experiência com o diabo, que ele chamou de retaliação. Viu demônio. Deus, Espírito Santo, anjo, nada. O que você acha que vai acontecer com uma pessoa dessa? Ele criou uma expectativa que se ele ficasse sem comer, de jejum, dentro de um quarto, sozinho ali dentro, ele ia conseguir falar com Deus. Criou uma expectativa, essa expectativa não deu certo. Uma expectativa que não se cumpre produz uma ofensa. Uma ofensa mal resolvida, uma expectativa, não cumprida produz uma frustração. E quando você se frustra, se você não trata aquilo gera uma ofensa dentro de você. E se a ofensa não for tratada, ela produz um trauma. Trauma já é um negócio que estourou você por dentro. É aquela situação que você não consegue mais. Uma criança traumatizada com cobra, ela entra em pânico se ela vê uma cobra. Em pânico, literalmente em pânico. Então você precisa entender isso aqui. Frustração é a tentativa, por exemplo, você teve expectativa de que algo acontecesse, aquilo não aconteceu, você se frustrou. E isso tudo vai produzindo esses bloqueios entre você. Você para assim e fala assim, não, eu preciso perguntar para Deus se Deus quer que eu aceite aquele trabalho. E Deus, qual que é a vontade do Senhor? O Senhor gostaria que eu... Aí logo você... alguém, né? Ok, aqui ó. A sua alma lembra disso? Sabe o que acontece? Ela fala na sua mente assim... Mas será que você vai ouvir? Será que ele quer falar com você? Será que é a vontade dele? Deus não vai te ouvir. Você tentou aquela vez, não deu certo. Aí vem aquela sensação no seu peito de, cara, eu tentei, não deu certo, mas será que agora vai? E você fica naquela situação e você não consegue avançar dali. Por quê? Porque você está travado dentro das frustrações. Olha para você ver que situação complicada. Os traumas, os medos, medo de não conseguir, medo de não dar certo, medo de não fluir, sabe, as dúvidas, como é que funciona? Você está aprendendo tudo, ó, que show de bola, ó. Como é que funciona? Eu não sei falar com Deus, eu sei, ô Deus, eu não sei se está me ouvindo, se não está, será que Deus está me ouvindo? E os medos, as dúvidas vão só bloqueando você de conseguir avançar nesse aspecto. Conceitos errados, sabe? Não, Deus só escuta se eu estiver de joelho. Eu lembro de um dia...
Chegou o ministro e falou assim: olha, não entenda essa geração que não tem reverência a Deus. Ora Deus de pé, ora Deus dentro do carro, dentro do banheiro, tomando banho, misericórdia a Jesus. Deus falou assim: Wagner, o que falta para o ser humano não é uma posição, é uma reverência de coração. A reverência não vem do posicionamento que você se encontra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que um amputado bilateral, transfemoral, proximal, tá? Que é mais perto aqui da região, que não tem joelho, vai conseguir falar com Deus? Não, Wagner, não tem exceções não. Não tem nada de exceção. Se precisa de joelho para orar, então como é que a gente faz com um pobre coitado desse que perdeu as duas pernas? É porque é um conceito humano errado, figura distorcida, padrão humano, entendeu? Deus quer uma reverência de coração. Não importa se está sentado de cabeça para baixo, dentro do banheiro, tomando banho, não importa. A reverência está aqui dentro. Eu cheguei um dia e falei assim: Deus, você é forte, hein? Aí olharam para mim: você não, Wagner. O Senhor é. Eu falei: querido, o que sai daqui não importa muito, o que importa é o que está aqui. O respeito que eu tenho dele aqui por dentro, não tem palavra no português que é capaz de expressar. Você está me entendendo? Aí que vem a grande jogada, tem que ficar dentro do seu coração. Então, esse teto de bronze, esse bloqueio, essa tranca, essa dificuldade que você tem, nada mais é, nada menos é do que essas complicações e esses bloqueios emocionais que você acaba tendo. Isso é muito, 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 muito importante. Tá? Eu vou voltar mais um pedacinho aqui dentro. Não precisa não. Vamos lá. Pronto. Como fortalecer a voz da minha mente? Como é que eu faço para que essa vozinha aconteça? Wagner, aonde é o campo de atuação, Wagner? Aonde literalmente é o campo de atuação? Aonde que isso tudo acontece? Isso tudo acontece dentro da sua mente. Quer trocar, Guga? Vamos lá, rapidinho. Bora lá, pra gente poder fechar aqui. Ou seja, gente, sentimentos, sensações e pensamentos, eu já expliquei para vocês como é que é, tá? Então você já tem a noção de como é que isso aqui funciona no prático, tá? O que é voz de treinamento e como fortalecer a voz da sua mente? Isso aqui você precisa entender também para você colocar para rochar e funcionar. Wagner, o que é voz de treinamento? Voz de treinamento é isso. Wagner, eu sinto um fogo quando Deus fala comigo, quando Deus queima aqui dentro. Não precisa queimar nada. Não precisa arder nada, não precisa tremer nada, não precisa chacoalhar nada, não precisa acontecer nada. Nada. Isso tudo vai acontecer dentro do campo da sua mente. Quer ver uma coisa? Sempre faça a mesma coisa. Olha aqui para a câmera, olha para mim e fala assim: fala, Deus te abençoe dentro da sua mente sem usar sua boca para mim. Vai lá. Dentro de você. Tá vendo essa vozinha na sua mente? Esse lugar onde está a vozinha é a sua mente. E é onde tudo isso aqui que você está aprendendo acontece. O campo de atuação de Deus é dentro da sua mente. E voz de treinamento é isso aí que acontece dentro da sua mente. Essas sensações, pensamentos, sentimentos, tudo isso acontece dentro da sua mente. É essa vozinha que está na sua cabeça. Wagner, então essa vozinha que está na minha cabeça pode ser Deus? Uma grande maioria das vezes. Ora Deus fala de um jeito, ora Deus fala do outro, embora o homem não atente para falar de Deus. Deus está falando com você e você não está conseguindo perceber. Olha a importância que tem de você perceber disso aqui. Abre as possibilidades, entendeu? Deus pode falar com você através de uma placa de um carro? Pode. Deus pode falar com você através de um profeta? Pode. Deus pode falar com você através de objetos? Pode. Que nem eu estava andando assim, correndo com meu filho no dia das mães. Eu falei, Deus, parece que não vai dar tempo da gente chegar. Eu virei meu rosto pro lado, tava uma placa grandona assim, ó: vai dar certo, fique calmo. Eu falei, que isso, gente? Escrito na placa. É de uma propaganda, tá vendo? Deus dando a oportunidade de conversar comigo. Deus pode falar com você através dos textos bíblicos. Deus pode falar com você através da revelação. Deus pode falar com você através de um áudio. Hoje cataram um telefone, ligaram pra mim, do nada. Nunca pegaram na vida, o cara testou um telefone, tentou ligar e disse que o meu telefone terminava com o final 76. Não é com 76 que o meu telefone termina, nem ele sabe qual era o meu telefone, e ele foi me ler um versículo bíblico. Olá, tudo bem? Com o senhor tudo bem? Eu gostaria de ler uma palavra de Deus pro senhor, posso? Eu falei, caraca, nunca aconteceu isso. Eu falei, Jesus é forte.
forte. Tá vendo? É Deus falando. Então Deus vai falar com você através de um texto. Deus vai falar com você através de você mesmo. Deus vai falar com você de inúmeras formas. Abra as possibilidades, deixa o leque grande. Entendeu? Permita que as coisas aconteçam. Isso é de suma importância mesmo. Então, quando Deus quer falar com você, da forma prática, que vai acontecer no longo do seu dia, todos os dias, para de ficar imaginando que você vai flutuar, para de ficar imaginando que você vai estar tremendo, para de ficar imaginando que o fogo vai estar queimando o seu corpo. Com fogo ou sem fogo, voz de treinamento, é esse sentimento informativo na sua mente, na sua cabeça, entendeu? Sentindo ou não sentindo, é isso acontecendo dentro de você, na sua mente. Tudo vai acontecer ali dentro. O campo de atuação disso tudo está aqui, ó. Wagner, mas eu sou fulano de tal, quando Deus fala comigo, eu sinto... Eu sei. Eu tenho certeza disso. Sentindo isso ou não, Ele vai continuar falando com você dentro da sua mente. Wagner, mas é que eu senti assim, cara. Deus foi falando comigo assim, foi tão forte que eu saí da terra. Já experimentei isso inúmeras vezes. Eu já experimentei a voz de Deus se movimentar como um espírito. Ela entrar dentro da minha boca, passar por dentro do meu peito, sair nas minhas costas. Eu não estava vendo ele, eu senti ela sair, passar, atingir meus 2 ouvidos ao mesmo tempo, passar por dentro da minha cabeça e sair na minha frente e falar comigo de fora para dentro aqui, ó, e ecoar dentro do meu corpo inteiro. E agora? A questão é que Deus só não fala assim. Ora Deus fala de um jeito, ora Deus fala do outro. Embora o homem não atente para falar de Deus. Jó 33:14. Para o falar de Deus. Tá vendo a importância? Voz de treinamento é isso. Precisa estar aqui dentro. Uma coisa importantíssima, às vezes você não consegue se comunicar com Deus porque sua mente é fraca, entendeu? A vozinha da sua mente ela é muito fraquinha e você não consegue fortalecer ela. Por quê? Já reparou que às vezes você fala assim: oh Deus, abençoa meu pai, oh Jesus, abençoa minha mãe. Daqui a pouquinho você está pensando em pipoca amassada. O que tem a ver uma coisa com a outra? Quando você pensou no seu pai, a hora que você pensou na sua mãe, sua alma já fez uma interligação da sua mãe com a sua avó já fez uma interligação lá com o seu tio caiu da bicicleta, quando ele caiu da bicicleta, levou a bicicleta para tal lugar, a hora que foi terminar, vocês estavam dentro do cinema e você estava pisando em cima de uma pipoca e você olhou, nossa, pipoca amassada. Tá vendo? São pensamentos que a sua alma conduziu, você levou, você fez esse balacobaco velho dentro da sua cabeça, modificou todo o curso daquilo que você estava pensando e você se perdeu. Vai, como é que eu faço para essa voz da minha mente ficar forte? Simples. Quanto mais você ler uma literatura espiritual, ó que chique, ó. Não só a Bíblia, como livros espirituais reais acerca de Deus. Mas você vai fortalecer a voz da sua mente. Isso é muito importante, então exercita. Quanto mais leitura você tiver de suma importância. Wagner, mas eu amo ouvir você falando, Wagner. Eu sei que o que você fala está na Bíblia. Que bom que você ama, irmão, irmã. Louvado seja Deus por isso tudo. Mas não me troca por isso aqui. Em nome de Jesus Cristo, você precisa disso aqui, ó. Você precisa da palavra de Deus, da Bíblia. Você precisa disso aqui, você precisa ler para que isso fortaleça a sua mente de verdade e te dê a capacidade interiorizada de organizar a sua mente. A maioria das pessoas tem dificuldade cognitiva, por quê? Porque elas são preguiçosas. Eu vou cantar a musiquinha que eu canto meus filhos, tá? Deus não quer preguiçoso sua obra. Vamos lá. Wagner, quando eu sei quando é Deus e quando não é Deus? Falando comigo. Simples. Você vai saber quando é Deus e quando não é Deus através das características. Quanto mais experiências você for tendo com Deus, tá? Mais o que Ele é vai sendo impregnado dentro do seu espírito. E quanto mais o que Ele é vai sendo impregnado do seu espírito, mais você vai deixando de ser quem você é para se tornar quem Deus é. Então, quanto mais experiência você vai tendo com Ele, mais a identidade dele vai sendo imputada, insertada dentro de você, e mais ele vai transformando você nele. A ideia é justamente você se perder nele e parar de existir. Essa é a proposta. Então o que acontece? Cada vez que você tem uma experiência, um pedaço do que Deus é insertado dentro de você, e o que ele é vai se revelando para você. Você vai entendendo quem ele é do jeito que ele é. Por exemplo, pega os meus filhos todos aqui dentro, arruma 4 imitadores do Wagner que imitam minha voz perfeitamente. Aí eu vou lá e falo, Natan. Aí o cara do lado, ô Natan. Aí o outro terceiro, ô Natan. Meu filho. Aí começa o primeiro, Natan, vem cá. Aí começa o segundo,
Natan, vem cá. Aí vem eu. Natan, vem cá. Ele já escutou tantas vezes o Natan, vem cá, que ele vai falar assim, moço, meu papai é o 3. Mas como é que você sabe? Várias e várias vezes, ouvindo e se relacionando, vai produzindo a experiência de agregar as características dele dentro de você. Você vai aprendendo a diferenciar com muita facilidade. Wagner, quando é minha alma? Simples. Quer ver uma coisa interessante? Que você chama de Deus, não é Deus? Fala firme. Na maioria das vezes não é Deus. Ele é doce, carinhoso. E até quando ele é firme, ele é bondoso. Fala firme demais, enfático demais, duro demais, objetivo demais e não tem muita conversa. Sua alma já não é Deus. Wagner, eu achei... Não é. Mas Wagner, você não falou que tem um skin? Tem. Por isso que você nunca pode obedecer de primeira. Tá vendo? Ouvir a voz de Deus não é o grande diferencial. O diferencial é ter o pulo do gato, o macete, saber como lidar com isso tudo. É isso que é importante. Então você nunca deveria obedecer de primeira. Pedido de Deus há mais de 10 anos na minha cabeça, dentro do meu coração. Wagner, nunca me obedeça de primeira. Por quê? Porque ele sabe que nem sempre o que eu estou interpretando é ele de primeira. Então você nunca pode obedecer de primeira. Nunca. Você vai aprender a se relacionar com essa voz. Quanto que é a alma? A alma, ela é enfática, ela é firme, ela é mandona, ela é agressiva, ela é, como é que chama? Invasiva, ela é ofensiva, ela é autoritária. Nada a ver com Deus. Não tem as características dele. Por mais que ela já ouviu Deus um monte de vezes, através do sentimento informativo, para traduzir para o seu espírito quem ele é dentro da sua mente, ela não é ele e não sabe como ele funciona. Entende? Então isso é muito, muito, muito importante. Bom, Wagner, nossa, eu aprendi muita coisa no dia de hoje. Que bom, gente. Isso é o básico. Literalmente o básico de se ouvir a voz de Deus. E nesse básico aqui você já avança anos-luz. E com esse básico você consegue literalmente conversar com ele com muita tranquilidade, tá? Amanhã, na nossa próxima aula, nós vamos ter... Vamos chamar alguém aqui já daqui a pouquinho. Guga, prepara a lista pra mim aqui já. É ele aí? É ele? Já tá online? Joia. Bom, se vocês não sabem como é que funciona, irmão Lucas, se você não sabe como funciona, tá? Funciona assim, meu filho, ó. Eu não vou responder perguntas suas, tá? Não é essa a proposta, nem por isso que você tá aí, para que eu estou aqui. Dentro da R Online nós fazemos isso com as pessoas. Você vai ter a oportunidade de dizer para mim o que realmente trava você, bloqueia você e tranca você no seu relacionamento. Wagner, o mais fraco, o médio, o mais forte. O mais difícil que tem, aquilo que mais tranca e bloqueia você. Esse exato segundo agora, meu lindão, você vai soltar o seu microfone, tá? Liberar seu microfone. O Brasil e o mundo todo tá te vendo aqui agora já. E eu também, graças a Deus. E o Papai do Céu, o mais importante também, tá? Libera seu microfone agora para poder ouvir sua voz, por favor. Isso. Deixa eu ver se eu te ouço. Oi. Ah, beleza. Maravilhoso. Show de bola. Lucas, país, estado e cidade que você mora. Seu nome e quantos anos você tem? Brasil, brasileiro. Meu nome é Lucas, eu tenho 25 anos, moro em Jandaia do Sul, no Paraná. Jandaia do Sul do Paraná, próximo da gente aqui, que show de bola, Lucas. Então vamos lá de novo, reexplicando para você mais uma vez. Não é fazer uma pergunta, você não vai perder essa oportunidade de você tá, não tem para fazer uma pergunta não. Você vai dizer para mim o que mais bloqueia e trava você. Fala, Wagner, olha, irmão, isso aqui é o que me trava, eu não consigo avançar, eu já tentei de tudo quanto é jeito, mas isso aqui não me deixa avançar. Tá bom? Tá. Guga, Bom, me dá um banquinho, alguma coisa aí, que as pernas aqui cansou um pouquinho, meu filho. Por favor, pode até baixar a câmera aqui de novo. Vamos lá. Help me. Vou sentar, tá, Lucas? Você não se importa não, né? não. Pera aí, o Lucas é aluno nosso? Desculpa, tá, gente? Eu não conheço todos os nossos alunos. Tá entrando aluno sempre. É aluno novo ou já é antigo? É novo. Tá vendo, né, Lucas? Vai parecer que é... Como é que chama? Combinado, mas não é não, tá, Lucas? Não é não.
Se o pai deixar, eu vou chamar mais um hoje ainda. Bora. Se ele deixar, eu chamo mais uma pessoa. Só que aí os alunos nossos não podem falar eu, tá? Mas, ó, Deus quer falar com você. Você viu, ó. Eu já conversei com você alguma vez, Lucas? Não, nunca. Nunca? A gente já se viu pessoalmente? Não. Você é nosso aluno há quanto tempo? Há um mês. Ó, há um mês, ó. Eu não sabia, ó. Tá vendo? A gente não consegue saber todo mundo também. Meu lindão, vamos lá. Me explique. Então, vai. Eu realmente não sei dizer o que me tava, sabe? São muitas coisas. Como é que tá seu pai? Mas meu pai está... Como é que tá seu Tá pai? bem. Tá bem? Tá Como é bem. que... E seu relacionamento com seu pai? Meu relacionamento com meu pai é algo mais fechado, é o básico. E as lembranças dele batendo em você, como é que foi? Nossa, faz muito tempo, quando eu era criança. Como é que ficou as lembranças quando você era criança, te apanhando dele? Eu lembro uma vez que eu fui na escola e eu não queria entrar na escola e daí eu voltei em casa e era na varinha, né? Ruim, né? Sim. Você lembra da imagem dele olhando pra você com cara feia? De descontentamento? Lembra? Nossa, faz muito tempo. Lembra dele olhar pra você assim com cara ruim, tipo assim, de não feliz? Sim. Eu tô vendo a imagem aqui de você agachado. Parece a mochila nas costas, você sentado no chão, falando pra ele não, com uma perna dobrada pra cima, outra perna esticada. E ele puxando algo pra bater em você assim, parecia, não tô conseguindo ver direito. E ele batendo em você assim, olhando pra você com cara de decepção e batendo em você. E você dando uns passinhos pra trás, tentando fugir da hora que ele tava corrigindo você. E aquilo produzindo algo muito ruim dentro do seu peito. Muito ruim mesmo, assim. Você gosta de futebol, Lucas? Meu sonho era ser um jogador de futebol. Eu sei. Já viajei, já... Eu sei. Você acha que eu não sei? Só que seu pai nunca apoiou, né? Nunca gostou. Nunca apoiava na quis. vida. Como é que é? Ele apoiava no que ele podia, assim, sabe? Às vezes ele dava dinheiro do lanche pra mim. Ele acreditava em você, Lucas? Sinceramente, eu não sei. Agora você vai descobrir, tá? A figura que você tem de querer ter um bom pai, eu não quero destruir a figura do seu pai. A gente só precisa falar com verdades. E esse é o grande diferencial de um relacionamento com Deus. Nós somos bloqueados no relacionamento com Deus por isso. Porque nós ficamos naquele mundo em cima do muro. Nem quente, nem frio. E a gente não descobre o que realmente está acontecendo. Você tinha mais ou menos 16 anos, Lucas. Mais ou menos uns 16 anos. Você teve um campeonato para você poder ir. E você precisava muito de apoio do seu pai. Não só financeiro, ou como um monte de coisa. E você precisou do seu pai. E ele não estendeu a mão. Ele não fez, não foi, não quis. Foi uma época que seu pai estava passando problemas emocionais bem ruins. Não só problema no relacionamento dele, familiar entre vocês, como também interno. Eu vou contar os dois lados da moeda pra você. Seu pai queria morrer, seu pai queria desistir, seu pai queria sumir, seu pai queria sair da vista de vocês, de família, sumir de vez, que isso é uma coisa que ele sempre ficou oscilando nisso. Ele sempre ficou mexendo dentro dele, na verdade. Isso sempre existiu dentro dele. E o mais ruim é que nessa época também ele não estava demonstrando muito sentimento para você. Você tinha 16 anos e esse campeonato para acontecer. E para você era muito importante. Aquilo era decisivo dentro do seu interior. A vontade de ser um jogador de futebol, por mais que você está com 25 anos e até se enxerga como velho, ela nunca saiu do seu peito, não é verdade? Ela sempre existiu. Você assiste jogo hoje, você gosta do jogo, você vibra, aquela coisa está dentro de você, mas você fala, puxa, por que para mim não deu?
Você sempre soube dentro de você que seu pai podia fazer mais, mas ele não fez. Mas você também tentou guardar uma boa imagem dele, tentando lembrar dos momentozinhos que ele te ajudou. Vou fazer o seguinte. How old are you? Quantos anos você tem mesmo? 25 anos, né? Desses 25 anos, quando que você começou a jogar futebol, Lucas? Comecei aos 12. 12 anos, né? As peladinhas na rua começava ali com 8, 9 anos, foi brincando ali. Você tem que contar a sua história direito, rapaz. Parece que não sabe a sua história. Sério? Ah, não é possível. Com 8 anos, 9 anos, você começou a jogar futebol segundo seu pai que tá nos céus, tá? E nesse período você jogava futebol, brincava ali dentro, tinha os golzinhos de chinelinho. Você se divertia. Lembra do chinelinho, né? Eu lembro, eu sei, eu tô vendo aqui, ué. Eu tô vendo. Então você começou a brincar, esse detalhe todo, começou a fluir. Coisa gostosa, aí você começou a jogar dentro do timinho, começou ali pros 12 anos e meio, quase para 13, e ali começou a jogar dentro do timinho, jogar as coisas tudo certinho. Agora, lembra quantas vezes seu pai estava presente, quantas vezes ele participou, quantas vezes ele vibrou, quantas vezes ele acreditou, esse é meu campeão, eu acredito em você, filho, você vai conseguir. Quantas vezes isso aconteceu? Não me lembro muito. Não é que você não se lembra, não aconteceu, Lucas. Não aconteceu. E o que mais doeu dentro de você é que você viu pai de amigos seus fazendo isso. Não é verdade? E você desejava que o seu pai se comportasse igual a esses pais. Aquilo mexia dentro de você. E algumas vezes essa pressão e essa dor dentro do seu peito, que na época você não conseguia identificar direito, fazia você não conseguir render dentro do campo, fazia você não conseguir jogar direito, fazia você não conseguir fluir, não é verdade? Tá aí, Lucas, o abismo que você não sabia identificar entre você e Deus. Por que Deus te deu um pai assim? Por que Ele não foi presente? Por que Ele não cuidou de você? Por que Ele não te ajudou? Por que Ele não fez você viver o que você tinha que viver? Por que Ele não te apoiou de verdade? Por que Ele não investiu nos seus sonhos? Por que Ele não acreditou em você do jeito que os pais dos seus amigos, alguns deles acreditavam? Você está entendendo? Agora, como é que você vai acreditar num Deus que Jesus chama Ele de Pai para fazer a mesma coisa? Aí vem a segunda parte, né, Lucas? Agora nós vamos para a segunda parte. Quanto tempo que você está no Evangelho, Lucas? Eu cresci dentro do Evangelho. Que triste, né? Desde pequeno. Ai, Lucas. Por mais que durante todo esse período do passado, você teve algumas experiências com Deus no passado, quando criança, enfim, mas quando sua cabeça começou a pegar no tranco de verdade, foi com 17 anos, 18, pra frente, começou a pegar no tranco, não é isso? Você começou a querer desejar mais Deus, e começou a desejar querer viver mais com Deus. O povo pergunta, como é que esse cara sabe tanto assim? Eu tô conversando com quem é seu pai, quem te criou. Então, enquanto eu tô aqui escutando ele falar comigo, eu tô falando com você. Entendeu? Isso aqui que a gente aprende é prático. Então, se isso aqui funciona, então funciona para eu conhecer a sua história. Revelação não é eu ficar falando nome e sobrenome, isso é fácil. Agora, contar a história dos outros é só quem conhece. E quem conhece está aqui junto comigo contando a sua para mim. Garotinho que eu tô vendo pela primeira vez. Tá entendendo? Então, pensa pra você ver como é que funcionam as coisas. Ó. Ali com 17, 18 anos, você começou a tentar ter suas experiências com Deus. Você não era frustrado ainda ali. Porque você tava com aquele processo de encanto, porque você começou a ver coisas novas. Você teve a experiência de ver coisas do poder de Deus, que te chamou bastante atenção. É, eu sei. E de experiência. Você queria as coisas, você fala, e tal. Só que parece que essa vontade ela começou a morrer quando você percebeu que ela começou a não acontecer com você. E isso começou a destruir você. Por quê? Porque isso trouxe um registro do seu passado. É como se esse Pai Celestial, esse Pai dos céus, estivesse cuidando de você do mesmo jeito que o Pai terreno. Não estivesse investindo nas experiências, nas vontades que você queria, no desejo que você queria de viver com Deus. É como se Deus tivesse preferidos que não é você. Como se Ele tivesse escolhido os que não é você.
Como se ele tivesse pessoas que ele ama, que não é você. Porque você pediu, você chamou, você pediu oração para os outros, pediu para os outros botar a mão, pediu para os outros orar, transferir, tudo que você tem direito. E não aconteceu nada. Aí você falou, puxa, de novo. Eu queria ser jogador de futebol e meu pai não ajudou. Eu quero conversar com Deus, falar com... E não acontece. E você ficou tão perdido que hoje você está aqui, dia 13/5/2021, sem saber nem onde você está. E eu estou aqui como filho do Deus vivo, Lucas. Como porta-voz desse ser maravilhoso e ponte dele. Para te mostrar que ele te acompanha desde quando você nasceu. Você tem uma vozinha que ela consagrou você para Deus, cara. O povo não entende que nós estamos conversando, mas não tem problema, você entende. Você tem uma vozinha que ungiu você para Deus, cara. Essa mulherzinha falou, Deus, esse rapazinho, eu tô arrepiado inteiro. Esse rapazinho é seu. Não interessa a mãe e nem o pai dele. Eu dou esse menino pro Senhor. Faz dele um missionário, faz dele um homem de Deus, faz dele voz para as nações. Faz dele voz para as nações. E Deus ouviu, Lucas. Ele vem te acompanhando desde sempre. Ele te ajudou tantas vezes, cara. Teve colapsos emocionais que você teve na infância, crise de existência, sabe? Você era um menino, não era um cara que ficava conversando com todo mundo o tempo todo. Não era aquela criança que sai falando com todo mundo, comunicativa, não. Você era o cara que ficava pro canto, escondia, tinha hora que fugia dos outros, não é isso? Ficava de cantinho. Tinha problema fonoaudiólogo também. Olha aí. E aí? É forte, Jesus! Você tá entendendo? Tinha hora que te dava crise existencial, você se sentiu patinho feio, estranho, você já gostou de garotas que você queria estar junto com elas e não deu. Não teve resposta. E foi criando esse vínculo, esse processo todo, cara, dentro de você. E eu tô aqui hoje para contar a sua história para você mesmo, para você ver que Deus te acompanhou esse tempo todo e que você é muito importante para Ele. Lucas, quando eu falei eu ali, desceu uma chuva de nomes ali que eu não consegui nem ver os nomes. Eu não guardei nem seu nome direito, eu guardei seu rosto pequenininho aqui na tela que aparece para mim. É bem pequenininho que aparece para mim aqui de retorno. Deus falou, Wagner, não, hoje, dia 13/5/2021, eu quero mostrar para esse menino que é meu filho, que eu me importo com ele muito mais do que ele imagina. Hoje é o dia de mudar a vida dele. Hoje eu quero que ele mude, eu quero alterar o testemunho dele, a história dele para sempre. Chegou o dia dele. This is your day. Tá entendendo? Chegou o tempo de romper, Lucas, de viver coisas que você nunca viveu na sua vida. Ele acompanha você durante todo esse tempo. Eu vou te explicar, Lucas, por que você não se tornou um jogador de futebol. Você quer saber? Quero. O mundo do futebol é muito pequeno, Lucas. Ele não cabe o que Deus projetou para você. O mundo do futebol é muito pequenininho. O que Deus te fez nascer para você viver é grande demais. E o espaço do futebol não cabe. Não cabe, Lucas. Absolutamente não cabe. O que sua avó pediu lá no início da sua vida foi simplesmente manifestar a vontade de Deus em terra. Ela trouxe uma palavra dimensional. Deus disse aquilo, passou de dentro da boca da sua avó. E em oração ela estabeleceu aquilo no início da sua criação aqui dentro da terra. Para que você fosse de verdade um impacto para essa geração. E um impacto para as nações, Lucas. Deus não escolhe os patinhos feios, Lucas. Não é essa a ideia. Quase ninguém da sua família, nem da sua casa, nem de amigo dá valor nenhum em você. E nem tampouco acredita em você. Você sabe disso.
Céu não sabe nada, não consegue nada, não conquista nada, não vai para lugar nenhum e não vai ser ninguém. Não, Lucas, isso não é uma verdade mais para você. Você vai pegar tudo isso aqui e vai jogar isso fora, Lucas. Porque não é assim que Deus pensa de você. Hoje Ele está derramando através de mim a opinião dele sobre você. Hoje Ele está derramando a glória dele sobre você, o que Ele pensa a respeito de você, para alterar definitivamente o seu espírito, para você ser quem você é. Você hoje é, Lucas, aquilo que Deus está dizendo através da minha boca para você. É isso que você é. Você é amado, você é acompanhado, tem assistência, Ele te ouve, cuida, já te livrou um monte de vezes de um monte de coisa. Você teve vários, nossa, Lucas, não é um, não é dois, não é três, não. Vários colapsos internos, emocionais, que deu um negócio muito ruim dentro de você não sabia o que fazer, de repente, do nada aquilo passava. Não é do nada, é Ele que curava você e tirava aquilo lá dentro de você. Mas para você, como você não entendia, parecia que você melhorava do nada. Não tinha se melhorado do nada, sempre foi Ele. Sempre, Lucas, sempre. Cara, eu vi uma imagem de sua mãe falando um monte de coisa ruim pra ti, cara. Ruim mesmo. Um monte. E foi Ele que te deu capacidade de passar por cima disso tudo. E hoje, que está dentro do seu coração, não é rancor e mágoa pelos outros. Seu coração é tão bonito, mocinho. Você gosta desse povo todo. Independente de tudo que eles fizeram, você gosta de todo mundo. Esse é você. E Deus não gostaria que você mudasse nunca. Absolutamente nunca. Falei alguma coisa que não é verdade, Lucas? Não. Deus não erra, né? Glória a Deus. Feche seus olhos. O Pai pediu para que eu orasse por você. Wagner, o que me travava entre eu e Deus? Acreditar que Ele não te amava. Acreditar que Ele ia ser igual ao seu pai terreno. Acreditar que Ele te abandonou e nunca quis você perto dEle. Acreditar que Ele não queria você no relacionamento. Ele quer você no relacionamento. Ele quer você de perto. Ele quer falar, Ele quer ser ouvido, Ele quer que você ouça, Ele quer que você o sinta, coisa que você deseja tanto. Mas na sua cabeça é como se Ele não quisesse. Pelo contrário, Ele quer mais do que tudo. Ele não é seu pai terreno, Ele é seu pai celestial. Ele te ama mais do que tudo, você individualmente. Você é único para Ele na terra, não existe outro. Você é tudo de mais importante para Ele. Você não faz falta para Ele, você é necessário para Ele. Ele não vive sem você. E não deixa a teologia, nenhuma besteira remover essa verdade dentro do seu peito. Ele não vive sem você, você é tudo para Ele, Lucas. Tudo, absolutamente tudo. Absolutamente tudo, Lucas. Absolutamente tudo. Pai, o Espírito do Teu Filho está aqui diante da gente. O Senhor sabe, eu estou completamente conectado no Espírito dele aqui. O Espírito dele é livre da escravidão geracional dos espíritos. Espírito de pobreza eu te ordeno, vai embora e não volte mais. Espírito de insegurança, de inferioridade, de pequenez, de pavor, de desespero, de medo, abandona agora a vida desse jovem e nunca mais volta. Lucas, recebe agora no seu espírito, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Recebe agora sobre o seu espírito uma alteração do governo celestial. Habilidade no seu espírito, capacidade cognitiva, sabedoria do governo dos céus, estruturação e poder de desenvolvimento. Tudo que já existe é desreprimido, é desamarrado, é desprendido e volta ao funcionamento a 100% a partir de agora, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. E eu digo isso como Filho do Deus Altíssimo. Espírito e alma do Lucas sejam soltos agora em Deus. Pai, que a partir de agora ele viva com o Senhor aquilo que ele nunca viveu antes. Espírito, eu te ordeno, abra-te agora em nome de Jesus. Espírito do Lucas, abra-te agora em nome de Jesus, o Filho de Deus. Pai, que ele vive em ti aquilo que ele nunca viveu antes a partir de agora.
Que se abra uma atmosfera sobre a casa dele, onde ele está agora, em nome de Jesus Cristo, física. E por onde ele caminhar, essa atmosfera o acompanha a partir de agora, em nome de Jesus. E que ele viva com o Senhor que ele nunca viveu antes. Amém. Amém. Glória a Deus. Não sei vocês, para mim não estou vendo mais nada no seu rosto dele, que o resto está muito branco demais, meu Jesus. Lucas, tá vendo essa sensação que você está sentindo? Suave, brisa gostosa, isso é ele. Isso é ele aí perto de você, eu consigo ver, ó. Isso é ele, é bom, né? Leve, gostoso. Isso é ele, vai permanecer dentro de você e não vai sair. Converse, fale com ele. Você vai escutar coisas gloriosas. Eu creio. Amém? Amém. Pai te abençoe, guerreiro, tremendamente no nome de Jesus Cristo. Que o Pai os abençoe poderosamente. Amanhã, 20 horas, nós temos um encontro para nós finalizarmos o nosso aulão. E chegou a hora definitiva de você avançar. Hoje um monte de gente vai ouvir Deus. Amanhã eu quero escutar seus testemunhos, tá? Que o Pai te abençoe no precioso nome de Jesus. Até amanhã às 20 horas para a nossa segunda edição desse aulão 100% online, 100% gratuito, para Deus transformar a sua história no nome de Jesus. Até a próxima. Tchau, tchau. Pai te abençoe.